o som pra gente poder escutar. Eu gosto muito dessas gravuras, das imagens que ele usou, né? Principalmente da queda do Lúcifer. Eu gosto muito. Tá vazando o áudio, tá amarelinho. Eu vou sempre te avisar, mas eu gostei do projeto, já falei pro Caio. Agora sim, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão na Forja Aventuras, o seu lugar de aventuras. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa leve, coisa de família, uma coisa que é pra atrair vovó, mamãe, papai, sacrificar todo mundo em nome de um apocalipse gigante. Senhoras e senhores, estamos falando de inferno e temos aqui conosco o criador, a mente doentia por tudo. Um amigo. Aius. Boa noite. Primeiramente, agradecer o convite de vocês. Muito legal estar aqui para poder falar desse joguinho nosso que assusta as vovós e as titias. E, aliás, isso tenho casos para contar sobre isso, porque enquanto o financiamento estava rolando, é lógico que tem muita gente da família que vai lá e apoia, né, e tal, e dá aquela força. E agora tá rolando os envios e a gente fica nessa. E aí? A gente manda ou não manda, sabe? Será que vai assustar? E estamos nessa, assim, separando os kits pra entregar depois. Mas é isso aí. Imaginando sua avó recebendo isso. Olha o livro que o meu netinho fez, levando pro terço. Ó, que beleza. E na minha companhia, minha eterna companheira, minha brotherzinha, boa noite. Boa noite. É sempre bom estar mais uma vez conversando e agora com mais um ilustre companhia. A gente papear sobre o inferno. Que eu já falei pro Caio, eu adorei o projeto gráfico deles e o jogo também parece ser legal pra caramba. E eu vou continuar falando isso várias e várias vezes porque eu sou dessa. Isso. Muito bem. Então hoje nós falaremos do Extreme Role Playing Game Inferno. Campfire Studio. Quem é a Campfire Studio? Campfire Studio deixa eu ver, a gente divide a culpa, eu e o Raul, de tudo assim que foi feito até agora. Tem um projeto ou outro aí em andamento, que tem mais gente envolvida, só que no que saiu até agora, a culpa é minha e a culpa é do Raul. Tipo, eu faço a parte dos textos, mecânicas e tudo mais, eu meio que penso no game design da parada, e o Raul cuida de todo o visual de tudo do Campfire, assim, desde as redes sociais até diagramações, ilustrações dos jogos em si. O Campfire é isso aí. Eu tinha alguns jogos meio que engavetados, assim, coisas que eu escrevia da época que participava de concurso e tal, né? Faça você mesmo, as paradas que rolavam da Secular Games. E eu tinha muito joguinho parado, assim. E aí o Raul é parceiro de trampo, a gente meio que trocou uma ideia. E falei, mano, eu tenho uns jogos, você não quer pegar pra diagramar? Não quer? Vamos montar uma parada, o que você acha? Aí ele animou. E a gente foi começando, fez uma coisinha ou outra, até que, vamos fazer um jogo mesmo. E aí o Inferno veio meio que furando a fila, assim, de todos os projetos que a gente tinha, de coisa até que a gente tinha divulgado. E aí o foco ficou total no Inferno. Então, boa parte do que é o Campfire em si é o que é o Inferno, assim. Foi o que deu corpo pra gente, nosso primeiro financiamento. E é isso, o primeiro material físico, né, que a gente tá conseguindo fazer. E já acabou o financiamento, né? O financiamento acabou. A gente fez o financiamento, foi tudo muito rápido, assim, porque o livro já estava escrito quando a gente resolveu abrir o financiamento. Eu acho que foi em 9 de novembro do ano passado. E o Raul já estava mexendo com a diagramação dos materiais, então já estava meio avançado, assim. Então aí foi novembro e dezembro, foi por 60 dias, se eu não me engano, o financiamento. E aí em janeiro a gente já meio que começou entregas dos materiais digitais, e já aquela correria louca, né? Porque a hora que acaba o financiamento, passa 10 dias para cair a grana do Catarse, foi no Catarse que a gente fez. Aí quando caiu, a gente já tava com tudo no gatilho para solicitar pedido de produção de livro, de dado, de tudo, de camiseta. A gente fez muita coisa.
E foi isso. Aí a gente não ia fazer late pledge, acabou o financiamento sim, só que agora tá rolando o late pledge, tá rolando o apoio tardio aí pra galera que perdeu. Só que a gente, na verdade, nem faria o late pledge, mas optamos por fazer exclusivo de material digital. Por quê? Porque tá tudo pronto. E aí a gente, vamos fazer, vamos abrir. E a pessoa apoia e já pega a recompensa na hora, assim, já tá na aba novidades do projeto lá, exclusivo para apoiador o post. Então quem apoia o Late Pledge já pega, e ele tá aberto sem prazo, sem data de fim, a gente não colocou. Vamos deixar ele rolando, e até porque quem apoia o Late Pledge do Inferno tá ajudando o Caio e o Raul a colar no Diversão Offline, que vai acontecer em junho. Essa graninha aí do Late Pledge vai dar uma força pra gente, pra poder tá lá. E vamos estar lá com materiais físicos. Então vai ser, acho que meio que a primeira chance assim, de quem perdeu o financiamento de conteúdo físico, botar as mãos no livro físico, vai ser lá no DOF com a gente. A gente vai estar lá mesmo. E a gente vai dar uma passadinha no inferno. A chance. Porque se é pra andar no inferno, caminhe como o dono, como se fosse o dono. Olha só. Fala aí, Desita. E da onde surgiu, da onde vocês tiraram a ideia do inferno? Basicamente, né? O começo de tudo, o princípio antes do apocalipse. O começo, eu acho que a fagulha assim, do inferno foi... me deu um estalo assim, eu falei, pô, mano, eu queria ter um jogo, eu queria jogar um jogo que se eu rolasse 666, meu personagem morre. Eu falei, será que existe alguma parada e tal? E aí eu meio que dei uma procurada, mas não procurei muito, porque, sabe, aquele procurar meio que, nem que tiver, eu quero escrever alguma coisa sobre isso e tal. E aí foi dessa, assim, o Inferno foi ganhando corpo a partir da mecânica que é a rolagem de ação, que é meio que a mecânica central do jogo, que é a rolagem de 3d6. Então, quando seu personagem quer fazer alguma coisa, vai fazer essa rolagem de 3d6. Ela é o cerne do jogo. E um 666 significa a morte do personagem. E aí eu fui meio que dando corpo nisso, e o jogo foi sendo criado a partir disso, assim, sabe? Mas o que mais que pode acontecer? Pode acontecer uma façanha do meu personagem, pode acontecer um milagre, uma coisa muito boa, pode acontecer uma desgraça, pode acontecer coisas neutras, que são meio que indefinidas, nem boas e nem ruins. E aí as outras mecânicas do jogo foram meio que crescendo a partir disso, assim. Mas tudo começou de, uma rolagem de 3d6, 666, o personagem morre. Isso vai ser massa. E aí saiu daí. Caramba. Né? E nos teus testes saiu muito 666? Saiu. E foi interessante que teve jogo de eu explicar as regras, assim, jogar, testar com amigos, né, e tal. Explicar as regras, aí aquela primeira rolagem de dados, assim, do personagem do cara, 666. Caramba! Primeira rolagem do jogo. Só que aí, tipo, isso é uma parada que assusta, né, quando tu fala, mas numa rolagem meu personagem morre, mas você tem artimanhas pra driblar a morte. Existe um jeito, em questão de regras mesmo, que você consegue enganar a morte, você consegue... Porque assim, só pra dar uma pincelada, o resultado 6 no Inferno, ele representa um milagre, é uma coisa muito boa. Então, um resultado, por exemplo, 6, 6, 5, ele é o melhor resultado do jogo, são 2 milagres e uma façanha que teu personagem conseguiu numa ação. Então vai acontecer 2 coisas muito boas, e você ainda vai ter a façanha, que é aquilo que você gostaria de realizar, né, que engatilhou a tua rolagem de ação. E o 666, ele é o pior resultado do jogo. Então, o melhor resultado do jogo, ele tá extremamente próximo da pior rolagem possível. Então, isso foi intencional em questão de mecânica, assim, porque o resultado 1 é uma desgraça. Aí tem até gente que fala, mas por que o 6 não é uma desgraça? Porque eu queria que de algum jeito você conseguisse transformar esse 666, que é a morte do seu personagem, em um grande milagre. Então, existe um recurso de regras para isso. Você consegue transformar a morte do teu personagem, o pior resultado possível no jogo, numa coisa muito boa mesmo. Seria um 666 sendo interpretado como
3 milagres, né? Como um grande milagre e tal. Mas Mas que consome o cara. Tem poréns. Tem poréns bem assim. Poréns que pegam o grupo todo, sabe? Essas dobradas assim nas rolagens. Fala, pô, vou morrer. Não vou morrer. Mas eu vou tirar uma parada que é recurso do grupo todo. Tá lá essa morte, assim. Então o grupo meio que decide. Pô, a gente. Enfim. É por aí. E o cenário, como é o cenário, assim? Começou o jogo, onde eu tô? Isso é uma pergunta massa, porque a gente tá muito acostumado com jogos pós-apocalípticos. Quando você pensa, um cenário pós-apocalíptico e tudo mais, já vem o mundo acabando com zumbi, caramba 4, sempre tem alguma pegada nesse jeito. O Inferno é um jogo apocalíptico, porque quando você começa a jogar, o apocalipse está começando naquele momento. Então, uma coisa interessante, Inferno não traz um cenário fechado. Ele vai te trazer eventos, ele gira em torno de uma profecia que fala sobre o fim de todas as coisas e tal, tem alguns versículos, todos os personagens no jogo eles já ouviram falar dessa profecia, eles podem acreditar nessa profecia ou não. Aí o livro vai trazer alguns eventos fixos, porque se a profecia for verdadeira, quando acontecer uma determinada parada, vai faltar 6 dias para o mundo acabar. E aí os personagens vão vivenciar esses 6 últimos dias de todas as coisas. Só que você pode jogar considerando que a profecia é verdadeira, ou que ela é parcialmente verdadeira, ou que ela é uma completa mentira. Então você consegue brincar com isso. Qual que é a grande parada assim do Inferno? Não existe um cenário definido. Tem eventos que vão te ajudar a criar o teu apocalipse enquanto você joga. Esse é o grande rolê. Então você consegue dar uma roupagem diferente pro teu apocalipse enquanto você está jogando. Você pode definir isso antes com seus jogadores, se for um jogo em grupo, ou deixar a coisa meio que acontecer, assim. Então tu consegue jogar Inferno num cenário, numa vibe meio fantasia sombria, meio, sei lá, semelhante com uma parada mais medieval, assim, nossa, e tal, das trevas, tal, dá pra brincar com isso, consegue jogar um apocalipse, dá pra pegar Inferno e jogar, tipo, nos dias de hoje, os personagens são investigadores, dá aquela vibe mais assim, que o apocalipse, o fim de todas as coisas vai acontecer por causa do despertar de um ser ancestral e deixar a coisa meio cutulesca, assim, dá pra brincar com isso de boa no Inferno. Outro consegue fazer um apocalipse, sei lá, total estética cyberpunk, assim, sabe? Que talvez a manifestação dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, elas vão ter a ver com 4 megacorporações que vão causar pestes, fome, trazer a morte e tudo mais. Então, consegue fazer isso. Os eventos do livro, que o livro traz, eles podem ser tratados em certo ponto como metáforas, assim. E você ir meio que desencadeando aquilo dia a dia em cenários diferenciados. É atemporal, né? Exato. Tu não espera que o livro vai trazer um cenário definido. Ele traz algumas coisas, tem acontecimentos, tem eventos que vão desencadear o fim de todas as coisas, como a manifestação dos Cavaleiros do Apocalipse e tal, e aí cada cavaleiro vai trazer eventos, vai trazer acontecimentos para a narrativa, aí tem meio que os toques das trombetas e tudo mais, até o conflito final. A profecia menciona a Terra Prometida, só que você pode ressignificar o que é a Terra Prometida no seu jogo ali, sabe? Então, tipo, eu não deixo muito claro o que é a Terra Prometida, como é que é esse lugar, porque pode dar uma significação diferente para isso, dependendo do cenário, da roupagem que você dá no seu apocalipse. Então, não tem um cenário definido. Tu meio que pega o jogo, é um jogo de criar o teu apocalipse. Essa é a principal premissa da parada. Tu vai criar o teu apocalipse enquanto tá jogando. E aí vai ter algumas aleatoriedades para isso. E deu 6 dias, acabou Maria. Se a profecia for verdadeira, deu 6 dias, já era. E só aqueles que conseguiram encontrar a Terra Prometida e adentrar o território da Terra Prometida são os que vão sobreviver e vão reinar por 1000 anos, segundo o próprio Apocalipse, no 7º dia e tal, a partir do 7º dia. Então, se você joga uma campanha em que a profecia é completamente verdadeira, ela vai se discorrer nos 6 últimos dias de todas as coisas.
Se a profecia for parcialmente verdadeira, você pode dizer que talvez a parte da profecia que trata da Terra Prometida não seja uma verdade. A Terra Prometida não existe. Então, os Cavaleiros do Apocalipse vão manifestar a presença na Terra, vai acontecer um monte de coisa ruim, só que o mundo não vai acabar. Então, isso dá uma brecha para você continuar a tua campanha, se quiser, continuar jogando. Isso é um ponto até interessante de falar, porque sobre a progressão de personagens no Inferno. Muita gente gosta disso, né, no RPG. Joga pra ver o personagem evoluir, joga pra ver o personagem ficar mais forte. E pra casar mecânicas com o tema, a progressão de personagem no Inferno ela é só pra pior. O personagem acumula desgraças, ele acumula tormentos, ele acumula até chegar numa maldição, né, que é uma coisa extremamente ruim. E tem alguns suplementos que a gente trouxe que o personagem ele começa a acumular perturbações até chegar no estágio de loucura. E, enfim, ele só vai se degradando, só vai piorando. Então, por mais que você consiga fugir do resultado 666 nos dados, continuar jogando é continuar acumulando coisas ruins pro seu personagem. Também a vibe é essa, assim, sabe? Tu falou assim, por mais que a ideia seja fornecer um meio de adaptar ao sistema que foi criado, sabe, que alguém criou, ainda vocês colocaram alguma ideia assim de estrutura, tipo, para guiar o pessoal ou não? Tipo, o jogo a premissa é essa, tu pega um cenário teu e coloca isso dentro. A gente não, acho que em questão do texto do jogo, assim, a gente não pega muito na mão de quem tá lendo a ponto de, faça isso e faça aquilo outro, sabe? É bem... tem algumas coisas soltas, intencionalmente, assim, tem muita coisa que a pessoa pode usar de inspiração ou não. Quando a gente começa a descrever os eventos no livro dos últimos dias, né? Tipo, dia 1. O jogo começa aqui, no dia 1. Aí no dia 1 acontece a queda do baluarte. Eu jogo perguntas. O que era a queda do baluarte? Beleza. O versículo, um dos versículos da profecia fala isso no livro, né? Que o fim de todas as coisas ele começa a acontecer com a queda do último baluarte da humanidade. Aí no livro, no dia 1, a hora que eu vou explicar, eu só falo, o baluarte ruiu. E aí eu meio que uso versículos da Bíblia para fazer referência a isso e tudo mais. Brinco com algumas coisas e jogo muitas perguntas, sabe? Como é que era esse baluarte? Por que esse lugar representava o último, sei lá, o maior poderio da humanidade, sabe? Era militar? Era por causa do quê, sabe? Poucos sobreviveram. Quem que tá com você? Quem que é seu grupo? Então tem muitas perguntas. Eu acho que a parte de guiar o leitor para levar ele da leitura ao jogo, ela é muito cheia de questionamentos, assim. A gente, até na parte dos eventos, né, que eu digo, tem vários eventos aleatórios que vão acontecer nos últimos dias de todas as coisas, blá blá blá, ela é repleta de questionamentos, tem muitas perguntas, assim. Então, eu acho que não é aquela coisa, eu não quis fechar num cenário, então essa coisa de deixar muitas perguntas também é justamente para a pessoa criar e desenvolver o cenário dela ali enquanto ela tá jogando. E não é uma parada muito assim, eu tenho um cenário que eu jogo com o meu grupo e tal, já vou jogar Inferno nele. Não, a ideia não é essa. A ideia é de pegar, sentar com a galera, zero preparação. O jogo é feito para você não preparar nada, você não precisa preparar, a ideia não é essa. E a partir da hora que você sentou ali, você começar a ler o primeiro dia e trocar uma ideia com a galera. O que vocês querem jogar? Quer jogar uma vibe mais futurista? Quer jogar um bagulho mais fantasia sombria? Fantasia sombria, então vamos por aí. Vamos criar os personagens e a gente já começa. É tudo muito assim. Eu acho que eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas o lance é meio que esse, assim. O máximo que eu faço é jogar perguntas pro cara começar a jogar, assim, sabe? Sem pegar na mão pra limitar demais, assim. Faz isso, faz aquilo outro. Enfim. A versatilidade dele é muito boa, cara. É muito boa. Mas assim, quando você disse que não tem que preparar nada, de qual que é? Não tem ficha? Como é que é? Você não precisa preparar nada. O livro, o Inferno, ele tem 3 mecânicas. Uma é a mecânica central, que é a rolagem de ação, que foi da onde saiu o jogo, que é a rolagem dos 3d6. Então, tipo,
Se tu falar pra mim, eu quero correr naquela caveira ali e atravessar ela com a minha marreta. Isso você tá tentando fazer uma coisa que a gente não tem certeza de como é que vai acontecer. Vai fazer uma rolagem de 3d6. Aí tu faz a rolagem dos seus 3d6 ali e a gente interpreta o resultado individual de cada um dos 3 dados. Então, isso é uma parada massa também. Coisas acontecem quando o personagem age. Não é só aquela coisa assim, acertei ou errei. Não existe nem uma rolagem no inferno que vai acontecer isso, assim, tipo, deu bom ou deu ruim. Não, sempre acontecem coisas. Então, tipo, se na tua rolagem tiver façanha, a gente vai interpretar que, com essa façanha você vai conseguir acertar aquele esqueleto com a tua marreta. Só que na tua rolagem também teve o resultado 1, que é uma desgraça. Então, o que representa essa desgraça? Se for um jogo guiado, né, se alguém estiver mestrando, o mestre vai poder dizer o que é essa desgraça. Falar, a hora que você atravessa ele com a tua marreta ali, você quebra as costelas dele, só que ele enfia os dedos pontiagudos dele na tua perna e aquilo atravessa e o sangue começa a escorrer. Então, tipo, a desgraça foi isso. Mas, eu rolei uma façanha, rolei uma desgraça, mas também rolei um milagre. O que é esse milagre? O milagre é o seguinte, a hora que você acertou sua marreta nele, que você quebrou os ossos da costela dele, ele começa a se decompor e você vê que os ossos começam a se dissolver, aquilo vira um pó, assim, que o vento carrega no mesmo instante. E aquela garra que estava atravessada na sua perna também se dissolve, aquele pó voa e tal. Então, tipo assim, uma coisa muito boa. Uma coisa que foi uma façanha e uma coisa extremamente ruim, que foi o ferimento ali, que vai poder causar um tormento, vai engatilhar em outras mecânicas do jogo e tal. Mas, além dessa rolagem, que faz coisas acontecerem, que é a rolagem que só com ela você consegue jogar, existe mais 2 rolagens. É a rolagem de 1d6 para fazer perguntas e a rolagem de 2d6 para gerar ideias. Então, tu tem a rolagem de 1d6, de 2d6 ou de 3d6. Só vai usar d6 no jogo e são essas 3 rolagens. Rolagem de 1d6 para fazer pergunta quando alguém não tem certeza de alguma coisa e tal, a pessoa pode fazer uma pergunta pro jogo. E que assim, antes de dar espaço, preciso dizer que o Inferno pode ser jogado do jeito mais tradicional, que a gente está acostumado, que é com alguém mestrando, né, alguém guiando o jogo, mas também pode ser jogado de forma cooperativa sem mestre. Os jogadores meio que compartilham um papel que é chamado oráculo, e em determinados momentos o jogador que está com esse papel ele pode responder perguntas mais abstratas dos outros jogadores, como o mestre faria, e também pode interpretar personagens não jogadores. E o jogo também pode ser jogado solo. Quando a gente fala em RPG solo, não estou falando de livro-jogo, estou falando de RPG solo mesmo. Tem alguns jogos que estão meio que fazendo a modalidade ser extremamente conhecida hoje. Ironsworn é um deles, para mim é um jogo extremamente brilhante, assim, o jeito que ele funciona solo é muito bom. E tem outros, não vou nem ficar falando, porque tem trocentos aí. Você falou aí dos três jogos, mas eu tava dando uma olhada mais cedo nos pleds lá, eu vi que eu perdi, né? E você falou que tem uma instrumentalização no jogo, não tem o que é uma tábua Ouija? O que é? Não, existe... A gente fez o apoio menor, que era o apoio menor para o conteúdo físico, ele não vinha só o livro. Ele vinha o livro, mais 3 acessórios. Isso, quais são os acessórios? Esses 3 acessórios são... Um dice tray, é um quadradinho... Eu até tenho aqui. Se você vai ficar legal mostrar. Sempre fica. Gente... Faça inveja nos outros. Isso aqui... minha câmera não vai ajudar, mas isso aqui é como se fosse um dice tray, né? Tipo, pra rolar dado comum em cima. E aí ele vai meio que ajudar a galera a interpretar, porque sempre você vai ficar lembrando, o 6 é milagre, o 4 e o 5 é façanha, o 2 e o 3 é acontecimento neutro e o 1 é desgraça. Então isso aqui é meio que uma colinha que serve para rolar os dados em cima também, e já meio que identifica os resultados ali, a desgraça, acontecimento neutro, a façanha e o milagre. E além desse, os outros 2 acho que não vai dar para ver direito e tal, mas... é esse aqui, que é o oráculo. Acho que não vai dar pra ver tão legal. Mas é o oráculo. Esse é como se fosse um marca-página, né? A estrutura dele. Mas ele não é só um marca-página. Ele é uma ferramenta que tu vai usar e vai ficar no centro da mesa em jogos cooperativos sem mestre. E o jogador que está sendo apontado
por esse acessório, ele é o que assumiu o papel de oráculo. Ele é o que meio que responde as perguntas dos outros jogadores. Quando alguém tem uma pergunta muito assim, tipo, e aí, como é que esse cara reage? Sabe? Pra botar a história pra frente e tal. O que a gente tá vendo nesse lugar? Tem alguém aqui e tudo mais. Mas geralmente perguntas um pouco mais complexas, que a gente não consegue resolver só perguntando com a outra rolagem que tem. É difícil explicar uma coisa quando tem outro bagulho pra explicar, é mó complicado. Por isso que eu escrevo, eu prefiro escrever do que falar. Mó difícil falar as coisas. Você se perde. Mas o acessório, que é o oráculo, ele fica no centro da mesa, ele aponta para um jogador, esse jogador meio que faz a função de responder e de interpretar personagens não jogadores em jogos sem um mestre, e esse papel ele muda, ele fica meio que mudando de um jogador para o outro. Se eu sou o oráculo e o meu personagem faz uma ação, quando eu rolo meus 3d6 para a ação do meu personagem, se sai ao menos um resultado neutro, um acontecimento neutro, eu preciso mudar o oráculo para alguém. E aí eu aponto para outro jogador e falo, você aceita o oráculo? Ah, eu aceito. Então, beleza, tá com você. Imagina, gente... não aceito. E o cara levanta e vai embora. Por que chamou esse cara? É porque às vezes tem sessões até que chegou no determinado momento do cara, não quero não, mano, agora não, passa pra outro. Porque, tipo, o cara quer ficar na pira só de interpretar o personagem dele, não quer se preocupar com o personagem de um jogador. Então, as regras meio que dão essa opção de você apontar pra alguém que aceite receber aquela função. Mas, além desse acessório e tal, eu tava até falando dele por causa do jogo, do lance de não preparar e tudo mais, você tinha falado. Aí eu acabei entrando nas modalidades e eu não acabei de responder a sua pergunta. Mas o lance das rolagens. Tem rolagem de 1d6, 2d6, 3d6 pra ação. 1d6 é pra fazer perguntas. Então, tipo, se tem alguma pergunta pra fazer, até eu, enquanto mestre, eu posso aleatorizar essa resposta. Tô mestrando o jogo pra vocês me fazem uma pergunta. Mano, quando a gente entra nesse lugar, tem alguém aí? Eu não preparei o jogo, eu não preparei esse lugar, eu não sei se tem alguém aí, eu quero aleatorizar esse resultado. Existe uma mecânica Inferno para isso, que é claro que eu trago isso de outros jogos solos e tal, que é muito comum, que é de fazer uma pergunta e rolar um D6. Então, 4, 5, 6, a resposta é sim. 1, 2, 3, a resposta é não. Se o sim for mais provável, tipo, tô procurando um cavalo no estábulo, então é mais provável que tenha um cavalo nesse lugar. Aí a gente soma um na resposta. Se o não for mais provável, a gente tira um do dado. Um D6 mais um, D6 menos um. Então isso resolve muito a questão, assim, tipo, em jogos sem mestre, em jogo cooperativo, é muito comum a galera às vezes fazer perguntas. Mano, a gente chegou aí e tal, e aí, tem alguém? O lugar tá vigiado? Faz a pergunta. Aí rola um D6. É tipo, não tá vigiado. Então beleza, então vou entrar e tal, eu quero entrar sem fazer barulho. Isso que você tá tentando fazer é uma ação. Rola os 3d6. Aí rola os 3d6, vê se acontece desgraça, vê se acontece façanha, e o jogo vai fluindo sem a necessidade de ter alguém fazendo aquela mediação. Os próprios jogadores meio que assumem um papel ali de jogador narrador, sabe? Tipo, você meio que intercala assim, essa função. Isso é muito comum no jogo solo. Você faz perguntas pro jogo, o jogo te responde e tu precisa interpretar aquilo de alguma maneira. Como assim? Não tem ninguém aqui. E aí tu vai tentar fazer isso funcionar na ficção ali, né? Interpretando o resultado. Então, 1d6 para perguntas, 3d6 para ações, 2d6 para gerar ideias. Como assim gerar ideias? É muito comum em jogo solo, isso acho que tem no Mythic, tem no Mythic, que não sei falar direito. É aquele TH do inglês que você tem que pôr a língua no dente e todo mundo fica cuspindo na hora de falar. Exatamente. É o Mythic e o Iron Storm traz também, tem muito jogo que traz, que é tabelas de temas e ações. No Inferno, eu trago uma tabela de verbos e de substantivos. Então, eu quero gerar uma ideia. Tu vai rolar 2d6, vai olhar a tabela de verbos. Nessa tua rolagem de 2d6 ali, ela vai te dar 2 verbos. Aí depois você rola 2d6 de novo e olha a tabela de substantivo. Vai te dar 2 substantivos. Você junta aqueles verbos com o substantivo, tenta formar uma sentença ali, a primeira ideia que vem na sua cabeça. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês a parte da tabela. Porra, eu vou rolar 2d6 aqui. Tem 2d6 aí? Pega lá, rola lá. Não são os dados do inferno, mas vai funcionar. Eu vou rolar meus 2d6. Os dados do inferno nem eu tenho ainda, cara. Tá produzindo. Vou pegar meus d6 aqui.
não vai dar pra ver, na parte da tabela Aqui. tá muito clara ali. Então a tabela de verbos e a tabela de substantivos. Meus 2d6. Rola aí, manda ver. Deixa eu ver. Você Vamos precisa lá. gerar ideia pra uma cena. Tipo, você não sabe o que vai acontecer ali, aí você rola esses 2d6. Só rola. Beleza. 6 dias depois do DOF, o mundo vai acabar. Tem que ser logo depois do dó. 9. 6 e 3. Ah, isso. Aí sempre olha os resultados individuais, porque a tabela ela vai ter uma coluna e uma linha pra você olhar os resultados. Quais são os dois resultados que você tirou? 3 e 6. 3 e 6. 3 e 6 é pausar ou ajudar. Pausar Pausar. ou Não quero ajudar ninguém. Quero ajudar ninguém. Aí você rola de novo. Não quero ajudar ninguém. Foda-se, o mundo vai acabar, não vou ajudar ninguém. 1 e 3. 1 e 3 é inimigo ou falha. Então, pausar inimigo, pausar falha. Ajudar inimigo, ajudar falha. Vamos fazer de conta que na cena os jogadores estão, sei lá, e tem um inimigo e eles estão enfrentando, blá blá blá. Você olha pra esse resultado, a primeira coisa que vem na tua cabeça, pô, ajudar inimigo. Aparece um capanga, aparece alguém e tudo mais. E aí tu começa a tentar encaixar na narrativa a interpretação de um resultado abstrato. Ou desse, deter sabe? um inimigo, né? Eu posso estar lá. Pausar né? um inimigo. Eu posso deter um inimigo. Exato. O bom de você usar essas palavras é que você dá muita liberdade de como elas vão ser expostas, né? Vale Exato. muito da interpretação. É bem de propósito que os termos são bem assim. É que nem pausar. Pausar você pode interpretar ele Como realmente deter, né? como um deter inimigo, dependendo da situação ali. Então são termos escolhidos a dedo, assim, que eu fiquei testando e jogando com a galera. Mas acho que assim, ó, pra responder aquela tua pergunta lá de trás, como assim não prepara nada? Fazendo perguntas com D6, gerando ideias com 2D6. Acho que a chave é bem isso aí, sabe? E a própria rolagem dos 3D6, quando alguém vai agir com o personagem, ela te traz elementos também. Além do personagem acertar ou não acertar o golpe, coisas vão acontecer coisas muito boas, coisas muito ruins, ou vão acontecer acontecimentos neutros. Quando rola acontecimento neutro, ninguém sabe, a galera trava às vezes. A gente tem dificuldade porque a gente não tá acostumado com isso no RPG. Você sempre deixa isso pro mestre. É o mestre que vai pensar em coisas neutras para os jogadores interagirem, né? A gente tá muito acostumado com, deu ruim, a falha crítica, ou o 20 no D20 que é muito bom, é o sucesso automático e o caramba 4. Mas o que seria um acontecimento neutro? Então, na rolagem de ação do teu personagem ali, às vezes caem 3 acontecimentos neutros. O que é isso? Como é que eu interpreto isso? Mano, é Rola muito ideia. simples. É muito simples. É o seguinte, acontecimento neutro eu vou narrar uma cena. É o seguinte, você e a Deza acabam de entrar num quarto. No fundo do quarto, um homem segura uma lâmina ensanguentada. Ele tem olhos vidrados, ele se vira pra você com o cabelo desgrenhado. E tem um jarro de flores ali em cima. O jarro de flores. Todo mundo, assim, o óbvio seria, eu vou atacar o cara, né? O jogador faz o seguinte, eu vou olhar dentro do jarro. É perfeito. Eu vou olhar dentro do jarro. A tua descrição é perfeita por brincar com sentidos. Eu faço muito isso também. Eu acho que é o canal pra você escrever coisas e brincar com sentidos, sabe? Então, tipo, mano, eu vou atacar o esqueleto e o caramba 4 e tal, aí do nada você escuta um choro de criança atrás de você. Isso é um acontecimento indefinido. Você não sabe se ele é bom ou se ele é ruim no momento. Ele pode vir a ser uma desgraça numa próxima rolagem de dados que algum jogador fizer, ou ele pode vir a ser um milagre, pode ser uma coisa muito boa, talvez. Só que naquele momento ele é indefinido, você não sabe. Eu lembro de uma cena que eu tava guiando um jogo de inferno, e os caras estavam numa catedral e tal, e aí eu lembro que um personagem rolou uma desgraça, ele foi tentar fazer alguma coisa, eu não vou lembrar o certo, mas ele rolou alguns acontecimentos neutros. E aí eu lembro que eu descrevi os acontecimentos neutros pra, mano, vocês escutam um estrondo e você percebe que a cruz no fundo do púlpito, assim, na parede da catedral, ela desprende a parte de cima dela e você ouve o rangido dela enquanto ela vai virando assim e vai ficando de ponta cabeça, sabe? Tipo, e destrava a parte de cima. Aí ele tinha um outro acontecimento neutro, se eu não me engano. Eu falei que os vitrais da catedral, com aquele sol eclipsado, né, que tava acontecendo a merda toda do lado de fora e tal,
eles se estilhaçam, assim, tu consegue só ver aqueles cacos coloridos caindo no chão entre as fileiras de bancos e tal. É muito isso, brincar com os sentidos. Você não pode colocar algo ruim em jogo porque não é uma desgraça. Você não pode colocar algo bom porque não é um milagre. Só que tu precisa colocar alguma coisa que é nova. Às vezes o cara quer agir, ele faz uma rolagem de ação, ele tira 3 acontecimentos neutros. E aí, ele não conseguiu fazer o que ele queria? Por que ele não conseguiu? Talvez ele vai conseguir depois, mas assim, vamos parar essa vontade dele aí, vamos descrever coisas dos arredores, sabe? Mano, quando você tá caminhando, você percebe isso, isso e isso, sabe? Dá aquela meio que interrompida assim, no fluxo da narrativa para poder descrever coisas que os personagens poderão interagir depois. Uma boa isso aí. E vamos ao que interessa. Eu vou atacar a Deza. Eu tô com 3 dados aqui na mão. Eu vou atacar a Deza. Que gratuito, velho. Porra, eu quero jogar, Deza. Fica quieto aí. 3, 3 e 5. Aqui seriam 2 neutros. Exato. E eu consegui matar a Deza. Você teria 2 acontecimentos neutros e uma façanha. A façanha, ela sempre diz respeito à ação que você pretendia. Então, se a sua intenção era atacar a Deza, essa façanha vai te permitir isso. E os 2 acontecimentos neutros, a gente vai botar coisas aí pra vocês interagirem depois e tal. Talvez a hora que você vai pra cima delas, você percebe um vaso de flores, tá ligado? Então, tipo... Maldito vaso de flores, velho! Porra! A pegada é meio que essa. Só que assim, existe uma regra, que é a regra de desafios. No jogo, cara, você consegue transformar qualquer coisa em um desafio. E quando você transforma qualquer coisa mesmo, tipo, seja um inimigo, seja uma viagem, seja um diálogo que tu precisa ganhar no argumento ali, sabe? Qualquer coisa tu consegue transformar num desafio. E cada desafio sempre tem uma dificuldade. Essa dificuldade, ela é um número. Vai rolar um D6 em algumas situações, vai rolar 2D6 ou até 3D6 se for muito difícil, vai somar aquilo. Então, tipo, vamos fazer de conta que tu tá atacando a Deza, ela representa um desafio que é a dificuldade 6. Para você superar esse desafio completamente, você precisa reduzir, né, a dificuldade dele para 0. Então é quase como se fosse uma barrinha de hit point, sabe? Uhum. Só que não é bem assim. Não significa que você matou ela, significa que aquele desafio, ele vai deixar de te oferecer perigo. Sempre quando ele chega em 0. É como se ele não te oferecesse mais nenhum perigo, nenhum entrave e tal. Nada de ruim vem daquilo quando chega no 0. Então você fala assim, pô, mas a Deza vai me atacar, eu quero fugir dela. Você vai ter que reduzir o desafio a 6, a 0 no caso, né? Pra você conseguir fugir totalmente dela. Então, tipo assim, tu pode superar desafios de jeitos diferentes, mas a mecânica é a mesma. Tu precisa reduzir a dificuldade dele a 0. Então, não necessariamente tu vai ter que matar tudo que você vê na tua frente. Você só precisa reduzir os desafios a 0. E como é que você reduz o desafio a 0? Cada façanha nas tuas rolagens para lidar com aquele desafio, reduz a dificuldade dele em 1. Cada milagre nas tuas rolagens para lidar com aquele desafio, reduz a dificuldade dele em 2. Então, tipo, é meio que essa tua rolagem, você diminuiria a dificuldade do desafio que a Deza representa de 6 para 5, exato. E aí a coisa ainda ia continuar. Você ia ter que fazer mais rolagens e tudo mais. Não se preocupa, a gente tem a noite inteira pra eu matar a Deza. Não se preocupa, mas ela quer fazer uma pergunta pra você. Não, e diz outra coisa. Tem toda aquela história do... são 7 últimos dias, né? Existe a profecia, existe o final de tudo. E... contando com a passagem dos versículos, isso é definida como é que é o passo do jogo, no sentido de até o final, do primeiro até o 7º. Muito ditado pelo jogo, ele tem, tipo, acontecimentos, tem algum tipo de marcador para isso? Existem acontecimentos, só que eu não dou a quantidade desses acontecimentos no dia. Vou te dar um exemplo. No dia 1, você tem uma tabela. E aí eu falo lá, pô, rola um D6 aqui nessa tabela pra você ver o que te espera hoje. Aí tu rola um D6 e aí, tipo, hoje é o dia que a coisa toda começou, vamos fazer de conta que é o dia que a peste manifestou a presença na Terra. Então o jogo vai
meio que trazer uma contextualização ali. Hoje aconteceu isso, isso e isso. Alguém sonhou com a trombeta tocando e tinha um bicho assim assado que tocou essa trombeta e vocês viram a cabeça de um porco com um monte de estaca fincada e, enfim, o caramba 4. Então, tipo, o jogo traz um contexto, você interpreta o que você quiser como metáfora e aí eu falo, pô, ó, agora você rola um D6 aqui nessa tabela pra ver o que te espera nesse dia. Aí tem alguns eventos, sabe? Um culto se levanta e adora a peste, blá blá blá. Sacrifícios são feitos por sacerdotes, assim, assado. Conversas estão levando a tentativas de assassinato. Qualquer conversa simples está levando a tentativas de assassinato. Por que isso está acontecendo? Então, tipo, os eventos são umas paradas meio abstratas, pode interpretar de jeito diferente. Vou até pegar um exemplo, alguns exemplos do livro mesmo, que eu falando assim, ficou parecendo que é tudo uma porcaria. Mas ó, tipo, um exemplo. Um exército se levanta semeando o caos mortal. Quem são eles? Isso é um evento do terceiro dia, que pode acontecer, e aí a tua sessão de jogo pode girar toda em torno da resposta desse evento, sabe? Então, uma coisa importante, eu classifico no livro essa passagem do tempo em dias, né? Que eu bebi da Bíblia mesmo e tal, da manifestação dos cavaleiros, e eu sempre falo dias. Só que eu já vi gente jogando Inferno que não interpreta dia como dia na narrativa. Interpreta daquele jeito... Semana, Exato, daquele jeito meio bíblico que te fala que um dia pode ser um ano, não sei o quê. Então, é possível fazer isso também. Tratar meio que quando eu falo dia como metáfora e jogar mais eventos no mesmo dia, sabe? Tipo, ir seguindo a narrativa e dando corpo nisso. Mas, assim, se for interpretar literalmente, cada dia na ficção, na narrativa, vai ser um dia mesmo da profecia. Um acontecimento vai rolar, os personagens vão ter que lidar com isso, até encontrar ou não a Terra Prometida no sexto dia, que rola um grande conflito lá e tudo mais. Você falando, eu lembrei muito daquele filme do Schwarzenegger, o Fim dos Dias, tá ligado? Só. Lembrei muito daquela cena do crucifixo que tu falou, assim. Já deu uma ideia bem plástica da parada. Muita gente tem elogiado a arte, né, velho? E aí eu queria entrar um pouquinho pra falar do artista. Eu particularmente achei muito foda. Muito, muito foda. E quem é o cara? O que ele faz? Ele tá no grupo do WhatsApp da sua família, falando capirotagens. É o Raul Rinaldi, é o Xixa pros chegados. Ele é um monstro, velho. Inferno não seria o que é se não fosse o Xixa. E ele é parceiro de trabalho meu, a gente trabalhou junto em duas empresas diferentes e tal. Eu duplei com ele, eu sou redator, né? Sou redator publicitário. E ele era designer na época. E a gente meio que duplava. Depois ele começou a trampar com UX, com experiência do usuário, e eu virei redator de experiência também. Comecei a fazer texto para site e tudo mais. E a gente meio que trampou junto de novo. E eu tô ligado que tanto no trampo quanto no nosso rolê no Campfire, o cara é diferenciado, assim. Eu nunca trampei com alguém que faz o que ele faz, assim. E inclusive, o jogo chama atenção primeiramente pela arte. Então, a nossa página do projeto no Catarse, você bate o olho, tem meu textão lá e tal, mas, visualmente, você começa a descer. A gente fez questão de colocar os títulos das sessões, todos com artes e tal. E é muito chamativo. A gente tem uma referência visual muito forte, que é cada um fala de um jeito, né? Que é o Mörk Borg, que realmente foi nossa influência assim, principal pro visu do jogo, mas principalmente visualmente. Questão de regras a gente foge bastante, questão de mecânica a gente foge bastante, porque, assim, se perguntar pra mim, eu acho que é o calcanhar do jogo, assim, é um jogo com cara de jogo novo, mas é um jogo que não é novo, assim, sabe? É um jogo mais padrãozão, só que ele tem um cara de jogo novo, tem uma cara muito bonita, é descolado um pouco o visual
do que o jogo traz de regras e de mecânicas. Mas é um puta jogo, é uma proposta dele e cumpre. Então tem uma galera que faz comparação, é inevitável. Fala, Morkborg brasileiro e tal, o que os caras estão fazendo, o visual é muito bom. E é muito louco porque eu tinha o jogo escrito quando o Raul começou a diagramar. Eu até falei isso em outras lives que eu participei. Eu cheguei a mexer em partes do texto quando eu vi a arte do Raul. A gente tem uma troca massa, assim, eu passo o texto pra ele, só que eu deixo muito solto, assim, não fico brifando o cara do que ele tem que fazer em cada arte, deixo ele fazer o que ele quiser, a parte de arte é dele. E teve vezes de eu ver, assim, a diagramação, e falar, mano, eu vou ter que mexer no texto, vou ter que fazer alguma coisa que tenha a ver com isso aqui que você fez, porque tá muito massa, um pecado falar pro cara mudar o bagulho, tipo, compensa eu mexer na arte. A parte das descrições dos Cavaleiros do Apocalipse, eu lembro que eu tinha feito uma parada muito assim, tem um versículo bíblico, e aí eu tinha feito um texto que era meio complementar ao versículo, e aí as artes dele me fizeram mexer nesse texto que era meio que complementar ao versículo. Eu acabei fazendo o texto totalmente ligado à arte que ele tinha feito, sabe? A descrição, eu até falei brincando com a hora, a descrição da peste bíblica é um cara, um cavalo branco e tudo mais, com uma coroa e um arco, se eu não me engano. Aí o versículo tá lá, quase que um anexo assim na página, né? Só que aí a descrição, a hora que ele, pra desenhar a peste, ele me coloca só a cabeça de um porco assim, com a fumaça verde saindo, eu falei, mano, do caramba, velho. Aí eu falei, pô, aí na hora de escrever, eu falei, pô, são várias estacas atravessadas, um cavalo putrefato com várias estacas atravessadas e uma estaca mais alta e a cabeça de um suíno cravada, assim, cheia de moscas e tudo mais. Então, tipo, eu tive que ir pra uma vibe que correspondesse às artes que o cara tava fazendo. E isso foi uma preocupação minha muito, assim, porque o jogo chama a atenção de muita gente pela arte. E eu ficava com muito medo de não corresponder a expectativa que a arte bota no cara. Tipo, que você bate o olho e você fala, pô, isso aqui é um jogão. Só que aí não queria que a galera se frustrasse, sabe? Fosse jogar o jogo e falar, a arte é massa, mas o jogo é mais ou menos. Eu vejo que tá bem balanceado, cara. Eu acho que ficou muito boa a regra e a arte também muito boa. Assim, não destoa, sacou? Não é só um jogo bonito ou só um jogo muito legal. Foi uma preocupação casar mecânica com a temática, com a proposta. Então, tipo assim, tem regras pro teu personagem acumular coisas ruins, sabe? O mundo tá acabando, você não vai ficar comprando equipamento, tipo, não tem porquê. Então a criação de personagem é extremamente rápida, tu rola 3d6 em algumas tabelas em sequência, consegue ajustar o resultado ali com algumas pontuações, você tem para alterar, para movimentar, para andar nos resultados da tabela, assim, é bem... pode ter quem pergunte, né? Nas tabelas de criação de personagens são resultados do 3 ao 18, são 15 resultados, rolando 3d6. Aí fala, pô, mas rolar 3d6 desbalanceia nas tabelas, porque fica as extremidades, fica mais inacessível, né? Tipo, sempre vai cair um resultado meio no meio da tabela ali. Na curva lá do 12, do 11. Mas aí, tipo, eu fiz questão de botar os resultados que eu acho mais quebra-jogo, assim, os mais loucos nas extremidades da tabela. E aí tem uma regra pra você rola os 3d6 e você consegue gastar alguns pontos pra andar nos resultados, sair do 9 e ir pro 10, sair do 10 e ir pro 11. E aí, tipo, tu fica meio que na criação do personagem, essa é a única ação que você tem. Você vai rolando os dados e vai gastando esses pontos pra mover os resultados. Aí, tipo, a última tabela que você rola é a tabela da bênção. Que teu personagem tem além dos cacarecos dele, ele tem uma parada que é especial. Ele tem uma parada que parece um item mágico, ele tem uma habilidade que é meio maluca. O que é essa parada? Aí muita gente guarda os pontos para essa última tabela, sabe? Para chegar nessa última tabela e ter um alcance maior, conseguir andar mais nos resultados dela, porque tem muita coisa legal, assim, meu personagem... Deixa eu pegar aqui para ter alguns exemplos para vocês, que é bem maneiro. Vou rolar. Isso aqui é uma sessão de inferno disfarçada. Ele quer. Vou rolar só a bênção, vai. Vai lá, qual que é a sua bênção? Rola os 3d6, vou falar pra você. Aí você soma os 3. Vamos lá. Deu 10.
Deu 10. Tá na média, né? Eu já falei que as extremidades são mais maneiras, mas 10 ficou no meio ali, vamos ver, ó. Mas o 10 é legal. É uma espada que fareja sangue. Eita, pô. Nossa, Entendeu? Deisa, você tá muito fodido na minha mão, velho. Cara, Aí, cara, mecanicamente, como é que funciona a bênção? Pra sua bênção funcionar conforme o esperado, conforme o que tá escrito aqui, sem nenhum porém, quando você vai usar ela, você precisa de pelo menos um resultado 6, de pelo menos um milagre, porque a tua bênção, ela tem uma parada que é meio milagrosa. Então, tipo, eu quero usar minha espada que fareja sangue, eu quero tentar perceber se tem alguém, sei lá, ferido por perto, alguém morto, sei lá, tem sangue de alguém por perto. 3d6. Rola os 3d6. Se não sair nenhum 6, a coisa não vai sair conforme o esperado. A parte milagrosa da tua espada ali talvez não vai rolar tanto quanto você espera, porque você não tirou um 6. Então tá, vamos dizer que quando você rolou 3 desgraças, você rolou 3-1. Rachou a espada. A espada, a gente pode interpretar alguma coisa, sabe? Se a sua espada for possuída por um caído, que é o que eu meio que trato no jogo como as monstruosidades, né? Eu só chamo de caído. Se a sua espada ela for assim, porque ela é possuída por um caído, no resultado de uma desgraça, a gente pode interpretar coisas. Gera ideia, tá ligado? Rola 2d6, olha na tabela, aí tá lá, sei lá, invocar caído. A gente fala, porra, meu, o bicho sai da sua arma e se volta contra vocês. Você tá de sacanagem, né, Amarelo? Tá me tirando, Tá me tirando, né, mano? E por aí vai. Mas é uma vibe bem narrativa, assim. Pra quem gosta desse tipo de jogo, assim, de ver a história aí pra frente a cada rolagem de dados, sabe? mas, assim, eu rolei só pra dar uma confrontada com o amarelo. Eu tirei 665. Olha que mentirosa, velho! Você nunca sério. rola assim, Deisa. Você nunca rola assim. Eu rolei só Caralho. pra confrontar o amarelo. É só por isso. 665, cara, a tua rolagem do caralho. 665 é uma rolagem muito boa. Se for uma rolagem que tá fazendo alguma coisa contra um desafio, né? Tu baixaria a dificuldade dele em 5. Que é 2 milagres, mais uma facilidade. Cara, ela tá mentindo, velho. Ela nunca rola assim, velho. Eu Ela é o rolo. tipo de gente que vai rolar 666 na primeira rolagem. Aí, que Pode da hora. olhar, velho. Tá documentado na Forja. Para de mentir, velho. Quando é pra sobreviver, eu rolo bem pra caralho. Você não pode negar isso. É isso. Tá vendo? Tá vendo você? Mas E teve uma galera perguntando, como é que eu vejo arte, etc. Só dá uma passada lá na página do Catarse e no Instagram, que tem vários links disponíveis e muito material também. Ó, eu vou. Deixa eu entrar aqui na página aqui, Lisa. Vou mostrar pra galera aqui. Jura? Nem sabia. A gente colocou pra brincar mesmo. É uma meta. Não, é pra fazer uma tiragem mínima. Mínima, assim, de tudo. O projeto deu errado pra caramba. A gente precisa fazer uma tiragem mínima. A gente precisava ter botado a meta ali nos, sei lá, 3,5 no mínimo, sabe? Pela quantidade de coisas que a gente tinha de itens diferentes, assim. Mas a gente colocou 666 pela piada. Aliás, pela piada tinha um nível de apoio que era 666. E a gente colocou só pela piada, mas teve 3 apoios. E aí a gente depois foi... A gente foi correr atrás de fazer coisas personalizadas. Estamos fazendo para esse apoio de 666. Que inclusive teve item que chegou hoje aqui, ó. Vou mostrar para vocês em primeira mão. A gente gosta. Baralhinho personalizado do inferno, ó. Eu gosto de baralho. Pra galera, ó, o fim está aqui, o loginho do selinho do Campfire. A gente fez um baralho personalizado. Eu consigo mostrar a parte de trás de uma das cartas. Ficou bem maneiro. Esse é exclusivo do kit de 666. Pô, não consigo abrir a caixinha aqui. Tá com plástico aí. Você tem que tirar 6 pra abrir. Gostamos de baralho. Estou falhando. Você tem que tirar 6 pra abrir, Miseravelmente. Vou ficar devendo pra vocês. pô. Aí fica difícil. Eu vou precisar de uma tesoura pra cortar o plástico. Aí não rola.
Mas a arte de trás das cartas, ela também é exclusiva do baralho, assim, é bem maneiro. Já, deixa eu ver aqui. Então vamos lá, deixa eu ver aqui o seu apoio, ó. Tá ruim, tá ruim. Sim, bem maneiro, velho. Amarelo, recebemos a mensagem de que a sua voz some quando você transita a tela. Então, por favor, só fica a nossa aberta e as pessoas querem. Nossa, mas que... Meu Deus, mas foi uma falha crítica. Me desculpem pela desgraça do 1 no dado aqui. Tava fechado, agora vocês me ouvem. Eu estava lendo os versículos, tá? Um exército de caídos, já falei. Então, no 6º dia, um conflito sem igual acontecerá perante a terra da promessa. Da promessa? É Pirinópolis. Versículo 4. Por fim, no 7º dia, os sobreviventes desse cataclismo que tomarem para si o terreno sacro reinarão por 1000 anos. E eles se tornarão um novo grupo do Apocalipse que, novamente, daqui 666 anos, vai tentar de novo destruir a Terra. Dá pra fazer um Valhalla aí, ó, com Apocalipse em loop, tá ligado? Tipo, desce e volta, dá pra fazer de boa. Eu quando ouvi a proposta, eu lembrei muito do Inferno de Dante, velho. Eu não consegui não relacionar, sabe? Eu vi muito isso no Alma, né, que é o suplemento do jogo que a gente vai falar disso aqui ainda agora. É R$36, aí tem aqui a morte aqui no cavalo rosa. Cavalo rosa, né? O cavalo é rosa. Faz parte. Aí prepare-se, beleza, é um jogo brutal, a gente já falou. Um jogo com diferentes jeitos de se jogar. Fala das 3 formas aqui. Olha essa fome, rapaz. Bonitinho. Modo solo, modo cooperativo, que é aquela de narrativa compartilhada. E o modo guiado, que é o tradicional, onde a gente tem um narrador. De novo, eu gostei do Cavalo Rosa. Meus parabéns ao Raul pelo Cavalo Rosa. Eu ignoro toda a arte restante, fico com o Cavalo Rosa. Aí tem aqui os dados, né? Qual é o tipo de jogar, sistema de regras. Ele fez essas ilustrações aqui também, desse coração aqui. Qual que é o do... Eu não tô vendo só... Ah, foi mal. Eu tô aqui no... Qual o sistema de regras? É porque ele pegou a página do Catarse. Eu tô aqui, eu tô na internet. Não, o que não é a ilustração dele, ele mexeu. Teve muita arte que o Raul a gente pegou de domínio público, né? Uhum. E aí ele mexeu pra caramba, assim. Então, a arte é uma mescla de ilustrações dele com montagens em cima de arte de domínio público e tal. A gente até brinca que é arte de gente morta junto com o Raul. Não, mas foi uma combinação que deu muito certo. Tipo, ficou muito Caralho, os dados são bonitos pra caralho, maluco. Não. O pessoal da Disney faz uns dados muito bonitos. A versão final dos dados tá animal, tá em produção e tá, tipo, é um dado meio escuro, meio translúcido, e as faces são pintadas de branco, né, os ícones, mas tem umas paradas vermelhas dentro, assim, bem maneiro. Aí tem aqui o apoio de 660 reais, 666, é isso, que é uma interrogação, muito provavelmente eles vão sortear e vão fazer uma rifa de um bode, tá bom? Pra você que adquiriu, eles vão rifar um bode. A gente brincou com isso, sabe? Porque, tipo, não, você não vai receber uma cabra morta numa caixa térmica na sua casa, pode ficar tranquilo, tá? Não, caralho. Daqui a pouco a gente vai recriar o Lembre aqui, sabe? Alguém vai estar vindo no carro, chegando assim na casa, olha, seu novo irmãozinho, tá um cabritinho no colo. Não, mas, o que eu posso falar é que o apoio de CC66 é muito maneiro. Tipo, tem tudo, né? O que tem no financiamento inteiro. Então quem pegou esse apoio vai ter acesso a tudo, camiseta, a tudo que tem ali, os dados e tudo mais. Uhum. Só que vai ter
Eu até cheguei a comentar um pouco sobre, assim, a gente vai mandar tudo isso numa caixa que ela não vai ser só uma caixa. É uma caixa que tu vai abrir, ela vai meio que virar um grid, e aí tu vai tirar uma torre de dados e vai ter marcadores exclusivos pra isso. Mano, assim, é muito massa. É muito massa. Vai ser bem da hora, assim. O jeito que a pessoa vai receber o kit dela, quem fez esse apoio, é bem maneiro, assim. Extremamente personalizado mesmo. Caralho, velho. Eu fiquei curioso com. Eu fiquei muito curioso agora com o Bond. Eu compraria pela rifa do bode. Tem um artbook. Daqui a pouco a gente vai falar do Almas. Artbook, inclusive, a gente fechou a versão digital. Eu tô pra receber os físicos aqui. A entrega tá prevista pra amanhã. E aí pra gente começar os envios dos apoios que contém o artbook, né, que eu acho que é o nível fome. E a gente mandou o digital, mano. O artbook ficou muito maneiro, assim. A gente selecionou, eu deixei na mão do Raul, assim. Falei, mano, pega as artes aí que você quiser e cria uma seleção e vamos fazer o artbook. Aí ele pensou no formato, a gente fez um livro quadrado, é diferente, pra dar uma visualização massa, assim, quando você abre ele. Ele é menorzinho que o livro, né? Tipo, é um livro mais... Não é lombada quadrada, que nem é um livro que a gente fez. Mas ficou bem da hora, e tem alguns textos no meio, assim, algumas paradas. Então, o depoimento do Raul. O Raul escreveu no artbook. Foi o primeiro texto que ele fez no Inferno. Caramba. E qual foi o primeiro desenho que você fez no Inferno? Primeiro desenho arte, você fala? Tipo, que rolou? É você, porque ele escreveu um texto e você fez alguma arte? Hein? Ah, eu fiz. Oh, não tá aqui, mas teve alguns níveis de apoio que eu fiz um desenho, assim, de agradecimento pra galera. Ficou mó legal, cara. Ah, meu Deus do céu. É o rabisco, eu faço pelos rabiscos também. Ó, já tem projetos futuros, ó. Tem uns crossover aqui, ó. Kodama. Ainda sei que Kodama é o jogo das almas, né? Então, assim... Ares, Cronos, Nossa, fogo. Ficou muito legal a disposição toda e tal. Pô, o livro é colorido desse jeito aqui, velho. O livro é lindo, velho. Caralho, chão. Olha o cavalo rosa aqui. O livro é cabreiraço. O jogo de cores ficou muito animal, velho. Ah, mano, ó, tem umas páginas aqui, ó. Deixa eu mudar pra cá. Ó. Mostra aí. Olha isso, velho. Caralho, João. É muito bonito. E mano. O papel? Qual a qualidade do papel? A gente fez... Mano, dentro do nosso possível, a gente priorizou qualidade pra caramba. Tipo, o livro, a laminação ele é capa dura, né? A gente atingiu capa dura, mas eu queria fazer capa dura, nem que não batesse meta, essa parada ia ser capa dura. Então ele é capa dura, aquela laminação soft touch, que a galera fala que é gostosinho de passar a mão, assim. Aí tem... Olha só, verniz verniz localizado, mó da hora. Essa parte de trás, eu acho ela muito bonita. Não vai dar pra ver direito, minha câmera não ajuda. Mas essa arte é muito massa. Eu lembro até quando o Raul fez ela. E ele falou, mano, eu tô pensando, mas eu não tô conseguindo chegar no que eu coloco aqui no meio, ó. Essas caveiras, elas tão olhando pra uma parada, eu não sei o que eu coloco, eu não sei se eu deixo assim. Eu falei, mano, deixa esse bagulho preto, velho. Mó da hora. Esse esqueleto olhando pro nada, tipo, é uma puta da arte bonita. Ficou muito bem. Ah, muito boa a qualidade. O papel do miolo que você perguntou, acho que é Cocher 115. Então é uma gramatura massa. Gramatura bem da hora. E, meu, tá bem maneiro. O livro tá muito bonito. A cada página que você abre é um soco diferente na cara, sabe? Tipo, tem páginas que tem uma pegada bem... Olha isso, velho. Acho que é a manifestação da fome. Muito, muito. Ficou bonito pra caralho, velho. Parabéns. E o livro tá num tamanho legal de você cair carregando, sabe? Ele não é muito grande nem nada, então tu leva com facilidade. Odeio o livrão, sabe? Gosto do formato mais próximo do A5, assim, possível, que é gostosinho de carregar, consegue levar pra todo lado, não ocupa muito espaço na mesa e cumpre a função, né? Faz... Sem falar que a coisa facilita pra produzir, né? Fazer um livrão muito mais caro e tal. Ô, Caio, o Virgílio Augusto, que chegou, perguntou quantas páginas.
ficou o livro no final? A gente até tinha divulgado no financiamento que o livro seria em torno de 100 páginas, porque como a diagramação estava em andamento, eu tinha o conteúdo bruto dele escrito, mas a gente não sabia quantas páginas que ia dar certinho, né? Nessa diagramação, ele tá dando, acho que 90 páginas, beira 90 páginas. Então é meio que por aí, assim. Suficiente, pô. Não precisa mais que isso para a proposta que a gente tem, sabe? Que é que o livro não traz uma descrição de um cenário extremamente complexo e tudo mais, então geralmente esse tipo de coisa ocupa muita página em RPG, né? Sessão de magias, ocupa muita página. Então a proposta que a gente tem foge um pouco disso, né? Trazer alguns direcionamentos e explicar as mecânicas de um jeito simples e boa. Bem essa. Mas ficou muito bom. E agora pergunta que eu fiquei curiosa, quando você falou que o Inferno meio que saiu atropelando todos os outros projetos, o que vem a seguir depois de Inferno? Se vocês olharem o Insta do Kingfire, antes da gente anunciar o Inferno, tem uns posts muito antigos nossos lá, que tá lá, tipo, não sei o que, em breve no Catarse. Não sei o que lá, em breve no Catarse. E aí tem um joguinho que eu tava escrevendo, que é o Apócrifo. Tem um outro joguinho que era o Mini Guildas. O Inferno, quando a ideia veio e a gente começou a montar, passou na frente de tudo isso. E a gente tem esses projetos que, no momento, estão pausados. A gente começou a mexer e parou para lidar com o Inferno. Mas a gente, em algum momento, vai retomar eles. Eu acho que depois do Inferno, fechando o Late Pledge aí das recompensas digitais que tá rolando, a gente... Eu não sei, eu fico entre o voltar no Inferno no próximo projeto e fazer alguma coisa ainda pro Inferno, ou ir pra uma vibe completamente diferente. A gente tá pensando em provavelmente ir pra uma vibe completamente diferente. O próximo projeto não vai ter, acho que, nada a ver com o Inferno. Vai ser uma outra pegada. Mas assim, eu não tenho como falar muito ainda, porque tá muito na fase de esboço ainda, sabe? Mas tem os projetos que a gente já anunciou, provavelmente a gente volte neles em algum momento, mas para esse ano eu não sei se a gente vai para alguma outra coisa que a gente ainda não anunciou até o fim do ano, ou se a gente volta no Inferno e faz mais uma coisinha ou outra dele. Tem ideias, sabe? Tem coisas pra mexer, mas a gente ainda não tem nada muito definido, assim. Tá meio cansadão com toda a correria, porque a gente é só em 2, né? Então agora mesmo eu tô numa loucura de envios. A última vez que eu fui no correio, levei lá, 40 e poucas caixinhas lá, e todo esse trâmite de ter que embalar e montar caixa. Eu brinco e falo que eu não tenho mais tempo livre, né, ultimamente. Meu tempo livre é montar caixa. Tipo, eu tô parado assistindo televisão, eu tô montando caixa. Eu até sei como montar uma caixa sem ver, porque eu peguei já o jeito, assim. É o RPG trazendo pra você perícias que você não tinha. Exatamente, cara. Mas a gente tá muito na correria, assim. Eu acho que acabando o Late Pledge, vai ter algumas cópias, né? A gente fez uma impressão um pouquinho maior que a demanda do financiamento, então a gente vai ter materiais físicos para vender depois, mas pouca coisa. Mas a ideia é colar no Diversão Offline, levar os materiais lá, quem quiser adquirir vai ter por lá alguma coisa. E é isso, depois a gente vê o que faz. Vamos dar uma descansada e aí fim do ano talvez a gente volte a dar uma movimentada com algum projeto, sim. Só não sei qual. Curiosidade temos muitas. E sim, eu estou mirando num livro desse, porque ele ficou muito bonito. Nossa. Não, perguntaram até se vai rolar escudo do mestre. Não precisa de escudo, caralho. Como a gente traz 3 modos de jogo e um deles só exige a presença do mestre, né, exige a função de alguém ali para guiar e tal, o escudo ele meio que deixa de ser uma prioridade, assim. Não faz muito sentido para a proposta de jogo que a gente tem, porque o mestre nem rola dados. Então são sempre os jogadores que rolam dados para tudo. Você não tem uma rolagem de dados para inimigos,
Isso está embutido na rolagem de ação dos personagens, né? Você age, se deu ruim, é aí que o inimigo tem aval para ferrar sua vida. Então é muito assim, a gente fez isso para favorecer jogo solo, para favorecer o jogo sem a necessidade do mestre também. Os jogadores conseguem interpretar juntos ali o que é desgraça, o que é milagre, vão jogando ideia, vai rolando brainstorm e a coisa acontece. E quando tem o mestre, ele é meio que um mediador. Eu mesmo gosto de mestrar Inferno pra player, tipo, quando eu vou explicar a regra de jogo, que nem tava brincando com vocês aqui, explicando um detalhe ou outro do jogo, aí é interessante você ter o papel de conduzir, sabe? Mas eu sempre gosto de fazer essa transição. Começo uma sessão mestrando, explicando as regras dos jogadores, aí numa segunda sessão eu já pego um personagem ali que tá rolando na história e a gente transforma isso num jogo cooperativo. Então, o papel do mestre, ele não é tão necessário no Inferno. Então, acho que o escudo do mestre também acaba não sendo, sabe? Seria um desperdício. Só que a gente tem outras coisas. Mas tem no Dice Trail lá, a explicação principal lá dos dados, né? Tem tudo lá. E, ó, a gente tem coisinhas mais legais. Ó, isso aqui, por exemplo, isso aqui são suplementos para quem apoiou o nível guerra pra cima. Isso aqui é o suplemento. Isso aqui é o caos. É um suplemento que traz regras pra quem gosta de aleatorizar. Tipo, o que é uma desgraça? Aí tem uma tabela aqui pra você ver o que acontece quando alguém rola uma desgraça. Tem uma tabela pra ver o que acontece quando rola acontecimento neutro. Ó, esse aqui é o Pactus. Não sei se vai dar pra ver legal. É pra, tipo, eu quero que o meu personagem tenha um pacto com alguma entidade no jogo, quero ter essa vibe. Aí teu personagem ele vai ter uma dádiva diária e uma dívida diária por causa desse pacto. D&D, né? Brinquei. Territórios, outro suplemento também. Folhetinho, todos os folhetinhos são formato de duas dobras, tanto vai abrir ele, vai ter as regras aqui dentro e tudo mais. Esses territórios é para mapear terrenos diferentes no jogo, sair de uma cidade, pra onde que eu tô indo agora? O jogo não tem preparação e tal, e agora? Pega um baralho e puxa uma carta, olha pra carta. O naipe da carta vai te indicar qual que é o foco do ambiente, se tem água, se é o clima, blá blá blá. O valor da carta vai te indicar um desafio com determinada dificuldade naquele setor ali do mundo de jogo. Territórios, esse suplementozinho aqui é legal pra quem gosta de mapear o mundo de jogo em hexágono, sabe? Aquela grid de hexágono. Você vai usando as cartas e tem um jeito até que a gente... não sei se vai dar pra ver, mas tu posiciona as cartas de um jeito que fica fácil você... Cada carta ela tá ligada a outras 6. E aí fica bem de boa pra você transpor isso depois pra um grid de hexágono e ir mapeando o mundo de jogo. É bem maneiro. Ó, esse aqui é o Colossus. É pra você enfrentar os senhores das profundezas que se ergueram com a queda do último baluarte. E aí são umas batalhas meio que contra uns bichão. É um jeito diferente de você enfrentar os caídos gigantescos. Esse aqui é o Fendas. Esse aqui é pra quando a galera, sei lá, entra numa masmorra ou entra num determinado ambiente em que a realidade é distorcida e tudo mais. E aqui tu consegue criar uma sequência de desafios que vão representar esse ambiente que está sendo explorado pelos jogadores. E o último, esse aqui, não sei se vai dar pra ver, que é o Paranoias. O Paranoias, ele traz um pouquinho de insanidade para as tuas sessões de inferno. Tem uma regrinha no jogo que é tipo assim, toda vez que você rola uma desgraça, ela é contabilizada. Você precisa contabilizar suas desgraças. Tipo, eu rolei lá 2 desgraças, 2, 1 e 1, 5. Esses 2, 1, eles vão fazer coisas ruins acontecer na cena, mas você precisa contabilizar na tua ficha lá as desgraças. Quando você acumula 6 desgraças, você ganha uma maldição, que é uma parada que ela é trazida por algum dos cavaleiros do Apocalipse. E você pode retardar esse encontro com um dos cavaleiros, trocando desgraças que você acumulou por paranoias. E aí é essa parada aqui. Então, ao invés de seu personagem chegar numa maldição, se atrasa esse encontro com o Cavaleiro do Apocalipse, mas você vai ficando meio maluco. Então o jogo traz regrinhas para isso. Acho interessante mostrar que cada suplemento traz uma regra extra pro jogo, e a gente chegou a cogitar quando estava fazendo o livro, a incluir isso no livro. Não ser
material separado, sabe? E dar mais corpo pro livro e tal. Colocar talvez como meta extra e expandir o conteúdo do livro. Só que é meio que um conteúdo... Você não precisa dele pra jogar. Você pode acoplar isso aqui do jeito que você quiser no seu jogo, sabe? Eu quero jogar numa vibe meio de Cthulhu, a galera ficando louca e ganhando insanidade. Uso Paranoias. Eu quero jogar um jogo meio que de exploração, sandbox e tal. Eu não sei o mundo que a gente tá, vamos andando, uso Territórios. Quero jogar um jogo numa vibe da gente matar só os bichão gigantes, uso Colossus. Então tu vai acoplando os suplementos ao livro de acordo com o jogo, sabe? Se alguém quiser ter um pacto com uma entidade, usa o pactos. Então foi bem essa, foi uma escolha assim, tratar os... Ele é bem versátil no sentido de proposta, né? Do que você quer moldar. Sim. Inclusive o John tá pedindo pra você falar do que é a Sacra Licença. John Ceará, que eu li John Cena e agora eu não consigo associar. Como essa é a fichinha de personagem, tá? Só pra mostrar que você acumula as desgraças e tudo mais. Isso aqui tudo, isso aqui não é fonte, isso aqui foi desenhado, foi desenhado. Foi lettering dele, não foi? Raul é cabreiro, velho. Sacra Licença, antes da gente entregar o livro, a versão digital dele, a gente teve a preocupação de fazer um fast play, né? Um material bem simplesinho, que é um folheto no formato dos suplementos, que ele traz só a regra da rolagem dos 3D6, sem explicar muita coisa, meio que deixando no ar, assim. Até a gente ficou meio em dúvida, assim, quando foi soltar o fast play, que eu falei, será que isso não pode causar uma impressão ruim? Será que a pessoa não pode ver, achar que, sei lá, que é extremamente minimalista o jogo e talvez, perceber uma experiência parcial ali, né, do que é o jogo completo. Mas aí a gente decidiu, não, vamos fazer fast play, vamos soltar, a galera já vai brincando na rolagem dos 3D6, quem quiser, e boa, dá pra jogar. A Sacra Licença foi uma decisão nossa de meio que... Eu acho muito massa produzir coisas baseado naquilo que você curte, sabe? Então a gente queria meio que estimular isso. Então, quem quiser fazer conteúdo baseado em Inferno, quem quiser inclusive comercializar, fazer um conteúdo baseado em Inferno e comercializar, isso é possível. A gente meio que liberou, assim. O que tu não pode é reproduzir partes do livro ali e tal, mas, sabe, no teu material ali. Mas, assim, usar as mecânicas, usar as regras, criar material derivado, vende, faça o que tu queres, há de ser todo da lei. Então, a vibe foi bem essa. Então, a Sacra Licença é uma listinha ali com alguns mandamentos, e aí os mandamentos vão meio que explicando o que você pode e o que você não pode fazer se quiser produzir um conteúdo derivado de Inferno. E tem uma galera criando, isso é muito massa. Eu crio tudo que eu faço, que eu não faço com o Raul, eu faço como se eu fosse alguém que tá usando a Sacra Licença, sabe? Então tem conteúdos meus, até brinco, eu fiz o Elden Inferno, que eu misturei, quis brincar um pouquinho com o Inferno e com o Elden Ring, e eu fiz um dice game, que é meio... acho que até tem impresso aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Olha, Raul, eu recomendo você dar uma analisada pra ver se esse rapazinho aí tá seguindo os mandamentos da Sacra, tá? Exato, aqui ó, o meu rabisquinho aqui, deixa eu ver se vai dar pra ver. Ah lá, ó. Pô, tu rabisca bem, caralho. Aí, mano, ó, Elden Inferno. É um joguinho em folheto também, que é feito na Sacra Licença, ó, tem o selinho de compatível com o Inferno aqui. E é isso, quem quiser tem lá, tem um modelo de folheto pra você criar suas regras, fazer as paradas e tal. Você pode criar conteúdo baseado no que a gente escreveu do Inferno. Tem um cara, que é o Danilo Borges, que ele fez um material e ele diagramou e tal, e na vibe do Inferno, assim. O material chama Descansa em Paz, se eu não me engano. E ele criou um suplemento extra pro Inferno, assim, no formato dos suplementos que a gente tem. Ele fez um que é como se, quando teu personagem encontra lápides no mundo de jogo, nessas lápides podem ter súplicas das almas que deixaram coisas mal resolvidas no mundo de jogo. E aí você meio que pode ajudar essas almas e ganhar alguns bônus nas suas rolagens de dado e tudo mais. E aí
se a coisa dá errado, essa alma meio que pode te atormentar. Ele fez uma parada muito massa. Ele brincou com algo que a gente traz no jogo, que no jogo a gente brinca com os templos, né? Que a gente traz isso, assim, que você encaixar no teu mundo de jogo, você encaixa. Que quando o mundo tá acabando, os templos, ao invés de divulgarem ali os quadros de orações, as paradas das pessoas ali, existem as súplicas. Então, as pessoas dos arredores dos templos, elas têm problemas relacionados à manifestação dos caídos, que são as monstruosidades do jogo. Em nenhum momento eu uso os termos anjos e demônios do jogo, porque eu não queria limitar. Não queria que a pessoa tivesse só essa visão, assim, que são os bichos com asa e cara. Não, tipo, são os caídos. Aí você interpreta como você quiser. Então as pessoas têm problemas relacionados a caídos e elas meio que vão pedir ajuda nos templos. E os templos divulgam essas súplicas nos quadros de orações. Então muita gente ganha a vida de lidar com essas súplicas. Se tu quer, é como se fossem fagulhas de missões pro jogo. Tu vai num templo e aí tu vai ter um quadro de orações com as súplicas da população próxima e essa galera paga pro templo divulgar. O templo fica com o dízimo, que é a 10ª parte de cada contrato. E quem lida com o problema fica com o resto. E aí o que o Danilo Borges fez foi brincar com o que eu trouxe no livro da questão das súplicas. Então, as súplicas dos vivos estão nas igrejas. E aí ele fez um suplemento sobre as súplicas dos mortos, que estão nos cemitérios, nas lápides. Achei muito maneiro, achei muito legal. A ideia é muito massa. Onde a gente encontra esse material para ver? Porque eu fiquei... Todos os materiais criados na Sacra Licença do Inferno, eles estão gratuitos. Dá para acessar no nosso Insta. No Insta do Campfire tem o Linktree e tem lá uma seção do Linktree que é conteúdos abençoados pela Sacra Licença, alguma coisa assim. E aí lá você consegue ver todos esses materiais que eu criei, que a galera criou, tá tudo lá. O pessoal te bloqueou no grupo de família do WhatsApp, né, velho? Fala, cara, minha mãe nem sabe que eu escrevi esse livro. Uma hora vai chegar. Acho bom tu ficar rico com essa parada aí, parceiro. Assim, mãe, tem uma boa e uma notícia. Os apoios feitos pela família vão chegar. Ou não. Mãe, tem uma boa e uma notícia. A boa é que eu tô rico. E qual é a ruim? Foi vendendo inferno pros outros. A família do Raul teve muito apoio, tipo, que são deles, assim, que até brinquei, que a gente, fica nessa agora. E aí, manda, não manda? Até quando eu pego lista de apoio pra enviar, né, pra montar os kits, eu mando pro Raul e falo, mano, tem algum parente seu aí, já pra dar aquela checada, né, e tal. Mas tamo nessa. O Vigílio Augusto tá perguntando aqui, teve alguma fonte principal... Alguma fonte? Caralho, você tá mal, Rodrigo. Teve alguma fonte principal de inspiração para a criação do inferno? Principal? Foi da Bíblia? Visualmente, Elmer Borg. Sim, eu sou ex-evangélico, eu era quase ministro de louvor, assim, sabe? Caralho. Já li a Bíblia, já li a Bíblia inteira, assim, tipo, tanto que o inferno... uma coisa legal, tá? É gerador de nome de personagem pro inferno. Pega uma Bíblia, abre qualquer página, vai ter um monte de nome massa, velho. Vai ter um monte de nome maneiro. Sempre em sessão, eu gosto de levar a Bíblia, é uma estranha. Né? Se pegar ali depois do Gênesis lá, do 6 pra frente lá, que vem a árvore genealógica de todo mundo lá, porra. Não, se você abrir a Bíblia em qualquer página, pelo menos um nome ali de alguém vai ter, sabe? Então, tipo, é um gerador de nome bem maneiro. Inclusive, isso tá no inferno. Acho que na criação de personagem a gente colocou. E dá pra você disfarçar. Porque assim, na hora quando começar a sessão, tá todo mundo com uma Bíblia, tá ao redor de uma Bíblia. Sua mãe chegar e perguntar o que você tá fazendo, você fala, a gente tá fazendo um grupo de estudos. Olha só, o livro é pequenininho, dá pra pôr ele atrás, assim, da Bíblia grande e tal, dá pra cobrir. Caralho, o cara com a Bíblia, tá ligado? E dentro tá inferno. Parceiro, esse é o caminho mesmo. Cara, isso me lembrou que tem uma versão do livro do Cult que ela foi diagramada parecendo uma bíbliazinha, sabe? Tudo ficou bem da hora, inclusive. Aí que isso não gera conteúdo visual. Inferno, não é mesmo? A estética
de todo esse rolê bíblico, assim, é uma parada muito que a gente quis dar uma brincada, assim. Eu brinco com isso um pouco nos textos, o Raul usa um pouco disso, a própria capa, né, do livro, imagem mó. O nome do jogo não é Jericó, caralho, é Inferno. Não, mas ficou sensacional, a mistura ficou muito boa. Então, cara, eu não vou mais contar quantas vezes eu parei pra falar da ligação desse livro. Eu acho que o Raul deve estar com a orelha quente de tanto que a gente mencionou isso ao longo da noite, mas tá tudo bem, estamos falando bem, Raul, prometo. Mas tá muito bom. O Raul manda bem. Dá uma ideia de suplemento. O nome do suplemento é Revelações. Ô, louco. Sim. Essa ideia você não dá, essa ideia você escreve, rapaz, bota a mão na massa. Maldito, me deu licença da Sacra pra fazer esse negócio. Aí. Ai, Eu vou pensar ai. direitinho, mas chama Revelações. Dá pra fazer muita coisa. O Danilo Borges que fez ele tava muito assim, ele pegou o material, o digital, né, quando a gente disponibilizou pros apoiadores, e começou a escrever conteúdo. E ele me mandou ontem, eu acho, antes de ontem, que ele falou, mano, dá uma olhada no texto e tal, que veio trocar uma ideia comigo pra eu dar uma conferida. E uma ideia muito maneira, velho. Eu tô achando muito massa o que ele tá fazendo, porque ele tá bebendo em coisas que a gente fez no livro e tá criando conteúdos parecidos, mas meio que virando de ponta cabeça, assim, tal. Que nem eu falei pra vocês que no livro tem a regra de você contabilizar desgraças. E aí quando você chega na sexta, aquilo vira uma maldição, você rola lá e vê qual que é o cavaleiro que vai trazer aquela maldição pra você. E aí ele tá criando um suplemento que você contabiliza os milagres que você rola. E quando você rola um milagre, você desenha um olho na tua ficha. E aí tu começa a contabilizar os milagres, vai desenhando um olhinho ali a cada milagre que você gira. Quando você chega em 6, é como se você tivesse atraído demais a atenção dos celestiais. Ele criou uma parada assim, que quando você rola um milagre, é como se você estivesse roubando o poder de um celestial para distorcer os resultados ali na realidade, flagra. E aí que quando você acumula 6, você atraiu a atenção demais dos céus. E aí tu vai ter que pagar por isso de alguma maneira. E eu achei muito maneiro. A gente deve pra todo mundo, né, velho? No céu, na terra, no inferno. Tá foda, velho. Não tem uma Casas Bahia no céu pra gente fazer um financiamento aí. O Minha Nuvem, Meu Inferno, um negócio assim. Um programa social, celestial, na verdade. Vai dar muito bom. Muito bom. Porra, foda. E o Almas, cara? Eu gostei muito do Almas. O Almas, assim, falar que visualmente o Almas é muito massa, assim, porque a gente foi meio que os primeiros passos nossos, assim, pra ir definindo o visu do inferno. Foi no Fast Play, foi no Almas, e aí depois na capa do livro do inferno a gente tinha definido já antes. Mas o Almas, ele foi uma parada que eu quis fazer para dar uma incrementada inicialmente em quem quer jogar usando só o Fast Play. Então, se você pegar só o Fast Play do Inferno, você vai ter ali a regrinha dos 3D6, o significado de cada resultado do dado e tudo mais. Mas queria dar mais corpo pro jogo de quem for usar só o Fast Play. A gente criou o Almas. O suplemento Almas, ele traz uma mecânica que você consegue, a cada caído, que toda vez que seu personagem desfere o último golpe em um caído, ele meio que absorve a alma daquele caído. Então a ideia é bem simples. E aí você pode usar essas almas absorvidas para alterar resultados de próximas rolagens. Então tu contabiliza almas que você absorve e você queima uma alma para transformar se eu não me engano, é uma desgraça no acontecimento neutro. Isso. É meio que andar um passo. Neutro um neutro numa façanha. Você não chega no milagre com a alma, se eu não me engano. É desgraça no neutro numa façanha. Você não consegue transformar a façanha no milagre, porque isso poderia bugar o jogo por causa do 666, dependendo de alguma situação e tal. Porque tem um lance, até uma regra no jogo que se chama presságios, que você queima, é assim que se engana a morte, inclusive. Você queima presságios para rerolar dados, tem uma parada assim. Só que em rerolagem de dados, você também pode gerar um 666. Então, tipo, vamos fazer de conta que você rolou um 661. São 2 milagres e uma desgraça. Aí essa desgraça vai te fazer chegar a 6 desgraças. E você, com 6 desgraças, você vai ganhar uma maldição. Aí você fala, pô, eu quero rerolar esse 1. Você vai queimar um presságio, rerolar esse 1, só que se cair um 6, você vai morrer.
Então você precisa ter presságios extras para transformar uma morte final em um grande milagre. Mas aí vão ser 3, enfim, não tô entrando em detalhes, mas assim, o Almas, ele brinca um pouquinho com o resultado dos dados, que nem eu faço no livro com os presságios. Então, mas ao invés de rerolar, ele já meio que muda, altera o resultado para um passo menos pior, né? Da desgraça para acontecimento neutro, do acontecimento neutro para façanha. Então é um jeito legal. E eu quis brincar um pouquinho também com os jogos Souls-like, né? Que você sai andando e vai. Inferno é muito assim. Se você quiser pegar e jogar numa vibe Dark Souls e tal, você consegue, Você consegue de boa, assim. Tu pode. É interessante porque o jogo não é extremamente mortal, mas ao mesmo tempo é. Porque tu pode morrer numa rolagem de dados que você não tenha recursos para alterar ela. Só que teu personagem não é um zero à esquerda. Ele tem uma parada que é abençoada, então tu consegue lidar com algumas situações de um jeito inesperado. Às vezes dá muito bom, às vezes dá muito ruim. Só que não é aquela coisa assim, sempre é muito difícil. Não, é bem... A aleatoriedade pesa mesmo no jogo, assim. Você não sabe como as coisas vão acontecer. E uma coisa que eu gosto muito quando eu vou escrever jogo é que os jogadores tenham medo de rolar dados. Você... Não é só aquela coisa assim, eu vou rolar dado e vai dar bom ou vai dar ruim. Não, eu vou rolar dado e pode acontecer uma parada muito ruim. Então, tipo, todo mundo fica meio assim, tipo, será que eu faço? Será que eu não faço? Isso é bem interessante, assim. Você dá aquela tensão na mesa a cada rolagem de dados. Eu gosto disso. E aí no Inferno eu fiz meio que isso. O Almas dá uma alterada, assim, dá uma burlada nos resultados dos dados e meio que traz uma vibe diferente pro jogo. O conteúdo do Almas, de absorção de almas, de queimar as almas, ele não tá no livro final, então tu vai usar ele como se fosse um suplemento. Só que ele traz uma prévia, na época era uma prévia, da regra de desafios, que é a que eu expliquei pra vocês, que cada coisa no jogo tu consegue transformar num desafio e atribuir uma dificuldade a isso. Isso tá no livro, mas aí eu trouxe isso no Almas já, porque aí você consegue jogar com o Fast Play com Almas, criando os desafios e rolando os 3d6 ali pra superar a dificuldade desses desafios, reduzir ela a 0. Então é bem... ficou uma... O Almas e o Fast Play é quase que uma versãozinha minimalista extrema ali do Inferno. Cara, muito bom. Cara, você quer falar, Deza? Não, pode falar. Cara, eu assim, aí agora vem a minha impressão sobre o jogo. Primeira vez que eu li, eu falei, cara, a regra tá estabelecida. Tirou 666, morreu, juntou lá com o encardido, mochilinha de criança, pata fendida, abraçou ele e foi pro Beleléu. Falei, mas mano, é muito desleal, assim. Porque, embora seja tipo 1 em 216, né? O cara pode sair do jogo. E eu não gosto particularmente disso, de gente que saia do jogo. Aí eu fui ler o Almas. Aí o Almas corrige isso. Eu falei, porra, então, eu, né, dentro da minha visão, que é uma questão opinativa, eu usaria o Almas para corrigir isso. Como tá dentro do próprio ciclo do produto, eu falei, pô, isso aqui é legal. E aí quando você começou a mostrar esses outros suplementos, aí eu vi e falei assim, olha, isso dá mais identidade a quem quer jogar ou narrar o jogo. Isso aí joga muito a favor. Outra coisa ele é minimalista, você disse, né? O minimalista, ele pode causar uma ojeriza a jogadores antigos, acostumados, que tem tabelas e tem não sei o que, mas a gente precisa angariar mais pessoas para o RPG, para leitura, né, para socialização dentro do jogo. E o que a gente precisa são mecânicas simples. Tanto que a própria indústria ela já reconheceu isso, a indústria literária do RPG, do gênero do RPG já reconheceu isso. E títulos, assim, fora os canônicos, né? O D&D é aquilo, o Vampiro é aquilo e pronto, acabou. Só que dentro dessa nova leva, a gente tem o Year Zero, que é uma coisa simples. E com o Year Zero a gente conseguiu chegar num Tales from the Loop, a gente conseguiu chegar num Alien. Então, assim, eles já estão identificando. Então, eu acho que isso joga muito a favor, além de trazer pessoas novas para o hobby.
Porque, assim, como você disse, o que joga a favor? É um jogo que eu não preciso preparar, necessariamente. Eu posso, se quiser, preparar. Isso faz, e assim, a ficha é bastante simples. Eu digo, você anota isso aqui, pronto. Você tem praticamente 5 pontos na ficha ali pra descrever algumas coisinhas lá. Isso joga muito a favor, né? E aí eu falei assim, agora eu vou pegar o cara. A parte digital. A gente também está passando por uma questão de transformação da forma como se joga RPG. Que devido, muito oriundo também do momento que a gente está vivendo, de saúde global. As pessoas tiveram de ficar em casa e aí todo mundo agora joga RPG pelo computador. E aí eu fui ver assim, cadê a plataforma digital? Como é que eu vou transformar isso na plataforma digital? E eu vi que chegando a 29.999 vocês vão fazer isso. Então fica aqui o meu apelo a toda a comunidade internética que você... Se cada um vai trazer uma pessoinha, vai dar R$66, porque ninguém tem condição de comprar uma rifa de um bode de R$666. E que chegue nos 29.999, cara. Eu gostei, é criativo, é bom. Ele é graficamente agradável, ele é bastante flexível, maleável. E sim, é inovador, cara. Eu gostei. De 1 a 10, 666. Ô, louco, muito bom. 665. Se você deixar matar a Deza, eu te dou mais um. Mentira, ele colocou como dificuldade de 6. Supera isso aí, vai. Ó, só um detalhe. Essa meta de 29.999, né? Ela foi a única meta que não foi batida. E essa meta era do financiamento que a gente fechou. Que é o financiamento do que rolou, que fechou em janeiro. A gente tá provavelmente tava com o financiamento que fechou aberto. O Late Pledge, o link dele acho que é quase igual. É catarse.me/infernon-lp. Aí no Late Pledge que tá rolando agora, acho que a gente arrecadou 1.500 e alguma coisa, porque é só digital e é um apoio único. Então é um nível de apoio só, acho que custa R$39. E quem apoia já tem acesso a todos os materiais que a gente já disponibilizou digitais. Essa recompensa que a gente não bateu no primeiro financiamento, que era o Columbário, que a gente queria meio que criar um ambiente digital para você registrar suas sessões de jogo, criar seu personagem, fazer as rolagens e tudo mais. Isso é algo que a gente não conseguiu bater enquanto meta no financiamento, mas eu até mandei uma novidade para os apoiadores quando o financiamento fechou, que é algo que tá no nosso radar, sabe? É algo que a gente quer fazer. A gente vai fazer isso em algum momento, assim. Até a gente, quando abriu o financiamento, tinha essa visão, assim, de... vamos fazer, vamos entregar tudo, vamos botar os preços das recompensas meio que na lata, se a gente conseguir fazer bastante coisa, porque camiseta tem dado, tem livro, tem artbook, tem suplementos, é muita coisa diferente, são muitos fornecedores diferentes, foi muita coisa pra gente lidar durante o período do financiamento e agora para a produção, né? Então, agora que as coisas estão sendo enviadas e tal, físicas, mas a gente quer fazer o Columbário e era uma intenção nossa, assim, botar uma grana para fazer não só um site pro Campfire, pra gente ter uma loja integrada, uma coisa assim, para vender os materiais digitais depois, e até material físico, né? Depois dos financiamentos, para não ficar dependendo sempre dos 13% que tem que passar pro Catarse, né, e tal. Mas, tipo, pra gente valeu a pena pra caramba, porque a estrutura que você tem na plataforma é muito boa pra se organizar. A gente em 2 não ia dar conta de fazer isso se não fosse pelo Catarse, sabe? Mas a gente quer, assim, fazer, além de um site Campfire, com uma loja integrada, isso trazer de alguma maneira um ambiente digital com recursos para você jogar Inferno. A ideia é isso acontecer, mas não sabemos quando. E um canto para publicação de jogos, né? Assim, tipo, como que você narrou, você quer escrever, publicar lá, pô, seria massa, cara. Dá pra brincar bastante com isso. Inclusive, isso é algo muito comum na produção da galera que joga solo. Quem joga solo escreve e produz muito, sabe? Então, tipo, muita gente, os reportes de sessão, a galera faz. Isso é algo mais incomum em grupo, porque tu tem uma memória coletiva ali da galera que tá jogando, você não precisa fazer aquele registro ali ao pé da letra de tudo, mas no solo é muito comum. Tem uma mina
é a Verena, se eu não me engano. Que ela tá. Eu tô achando muito massa que ela tá fazendo, porque a menina tá escrevendo um livro baseado em sessões que ela joga solo. Num determinado RPG. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, pô, isso aqui pra escrever um livro, velho. É muito maneiro, é muito maneiro. Geralmente RPG solo traz esse tipo de recurso. Eu jogo, é lógico que eu jogo muito, joguei muito, porque eu tava testando e tudo mais, mas eu jogo muito Inferno solo. Eu tenho, no meu Medium, se eu não me engano, tem uma sessão escrita que eu comecei a jogar, uma ou duas, se eu não me engano, e eu jogo e gosto de escrever muito, assim. É uma ferramenta pra quem escreve RPG solo, porque... Meu, tu pega a mecânica ali de fazer pergunta com D6, do Inferno, por exemplo. Pega a mecânica de gerar ideia. E pega a mecânica da ação dos 3D6 e começa ali, botar teu personagem no apocalipse e vai girando a história. Ah, preciso gerar uma ideia. Rola 2D6. Ah, tá, mas acontece o que agora? Acontece isso. Faz uma pergunta e resposta sim, não. Rola um D6. Tu tem a resposta. E aí a coisa... Você gamifica a escrita, velho. Isso é muito massa, sabe? Você transformar em jogo uma parada que... tira um piso seu ali e tu cria aleatoriedade de um jeito que te surpreende. Você fala, pô, mas jogando sozinho você não é o mestre, você não é o jogador, você não sabe o que vai acontecer. Não, você fica extremamente... você é pego de calça curta muito mais vezes, porque tu depende de rolagem de dado pra responder perguntas, sabe? Então isso é... Você tem que lidar com as suas próprias criações. Né? Exato, quando tu rola gerar ideias, você rola ali um verbo, um substantivo, juntos dois... Às vezes, é lógico que a interpretação do resultado depende de você, mas às vezes os termos que saem levam a história para um lugar que você não tinha contemplado ainda. Exato, que você não ia chegar se não tivesse a mãozinha de uma tabela ali, sabe? Eu gosto muito disso, de coisas abstratas, ferramentas mais abstratas que te ajudam a empurrar a história para um lado que você não tá esperando. Isso é muito maneiro, isso é muito massa. E depois que você joga, fazendo esse tipo de coisa, você leva isso para outros jogos. Eu falo assim, tipo, eu gosto de jogo, eu jogo D&D, mano. Jogo outros jogos, sabe? Jogo um jogo mais tradicional e tal. Mas, às vezes, alguém faz uma pergunta e eu faço uma rolagem de dado pra gerar uma ideia, faço uma rolagem de dado pra, sei lá, saber se tem alguém ali, se não tem, sabe? Isso é bem... Você carrega a aleatoriedade pro seu jeito de... Seu jeito de mestrar muda, seu jeito de jogar muda, é diferente, é massa. Eu numa aventura que eu narrei recentemente, na campanha que eu narrei, que da Lua Vermelha, eram duas mesas, uma mesa de vampiro e uma mesa de lobisomem, a de vampiro acontecendo às terças e a dos lobisomens acontecendo quinta. Eu já tinha desenhado grande parte das coisas, mas eu não sabia como elas iam se movimentar. E eu comecei a adotar isso dentro da minha narrativa. Não que seja assim, o fator sorte, mas por exemplo... os lobisomens, quando eles forem invadir a casa do príncipe, eles iam matar o príncipe da cidade. Eu coloquei assim, ele sabia que ele ia ser atacado. Então eu falei assim, olha, vão ter 10 homens patrulhando o jardim. E aí, quando eles pularam o muro, eu falei assim, eu vou rolar um dado pra saber quantos. Aí a gente joga com D10, né? Pra saber quantos ali observaram. Caiu 10. Então, assim, isso complica a trama, mas também traz mais alguma outra coisa. É claro que eu não ia botar 10 pessoas ao mesmo tempo. Eu já tinha previsto o cenário dos 10 verem aquilo, sabe? E em resultados também que eu utilizava muito assim, role um dado. Fale um resultado. E assim, magicamente as pessoas acertavam o resultado. Eu falava assim, escolha um número, a pessoa falava 3, eu rolava um D10. O pessoal não pode ser 3, caía 3. Acontecia isso. Eu trouxe muito isso pra narrativa. Não que seja sorte, mas traz mais... O acaso, ele é muito bom pro jogo, porque ele também surpreende o narrador. Sim, sacou? Sim. Esse lance de você trazer... Porque o fator surpresa, ele não precisa estar só nas costas de um mestre, da figura de um mestre, um narrador, sabe? Do cara movimentar o mundo de jogo pros jogadores. O cara tá jogando também, sabe? Então, tipo, é interessante quando você traz a aleatoriedade, o caos ali pro mestre também, num jogo mais tradicional, porque o cara se sente jogando mais, sabe? Pô, assim... De certa forma, isso tá sendo refletido nos sistemas mais novos, né? Você tem
sistemas mais narrativistas e que chamam a narrativa coletiva estão ganhando espaço. Justamente isso, você dá poder a outras pessoas além do narrador de estar lá só contando a história. Eu sou formado em letras, né, e tal. Na época da faculdade eu fiz... Meu TCC foi em cima de RPG, joguei RPG com a molecada na sala e tal. Dando aula de literatura barroca, bagulho era mó chatão, eu tinha que deixar aquilo de um jeito massa e tal. Eu usei RPG, vocês foi muito interessante. encontram um homem cuja boca parece um inferno. E ele diz, meu Deus, que está expendente um madeiro. E aí ele diz, quem sois vós? Ele diz, sou Gregório de Matos. E você? Quem sois vós, Pica-Flor? Gregório de Matos. Eu tive que... literatura barroca era bem sobre Gregório de Matos. Eu tive que meio que fazer uma dinâmica com eles. E junto com a literatura barroca, eu lembro que eu tinha que trabalhar com eles o gênero relato. Gênero textual relato. Aí eu meio que casei as duas coisas. Aí eu lembro que fiz uma coisa bem simples. Os personagens... Cada fileira, né, de carteira interpretava um personagem. Os personagens eram meio que detetives. Aí eu meio que bolei um caso e tal. E eles tinham que... O caso tinha a ver com uma caderneta que foi encontrada com poemas inéditos do Gregório de Matos e tudo mais. E aí os personagens tinham que investigar isso e ver se era de verdade, né? Se não era falso a parada e tudo mais. E aí no fim eles tinham que relatar para o superior deles o que tinha acontecido, né? O caso. E aí eu meio que trabalhei o gênero relato com eles, junto com literatura barroca, foi bem maneiro, assim. Só que eu lembro que nessa época eu fiquei tão cansado de lidar com RPG nos estudos, que eu meio que parei de jogar, assim. Fiquei uma época sem jogar e parei de jogar totalmente. E eu fiquei anos sem jogar, e eu voltei a jogar quando eu conheci o Dungeon World. Que são os jogos... PWA, como é que é? PBTA. PBTA. Isso. Horda de Apocalipse, isso mesmo. Porque aí eu voltei por causa daquele jogo. Ele me pegou de um jeito que eu falei, caramba, velho. Eu rolo 2d6, eu somo um negocinho aqui e pode dar bom com porém, ou pode dar ruim. Aquilo ali já me pegou, porque eu tava tão acostumado a rolar dado pra ver se dá bom, não dá ruim, não acontece nada. Ou tipo, eu vou dar um ataque no inimigo. Errou. Aí eu espero todo mundo jogar, a hora que chega na minha vez, eu vou lá e faço a ação do ataque, eu erro. Aí pra acertar de novo, eu vou ter que esperar rodar toda a iniciativa pra chegar em mim, pra poder rolar o dado. E vai que eu erro de novo, não acontece nada. Então isso me incomodava. Quando eu conheci o Dungeon World, que tinha o lance de... Tinha um porém sucesso ali, né? Custo, né? Isso, eu falei, caramba. Aí eu voltei a jogar por causa dessa desgrama. E aí descambou. Mas assim, eu lembro aí também quando eu conheci o Aaron Sorn, que eu também falei, caramba, isso é muito massa. Eu falei, isso dá pra jogar solo, isso dá pra jogar sem mestre, isso dá pra jogar com um mestre do jeito tradicional. E tem toda essa pegada. E tinha os oráculos, né? Que o livro traz os oráculos. São várias tabelas pra você gerar ideias e pra você... E aí eu descobri que tinha um universo de jogos que fazem meio que isso. E a gente não conhece, assim, se você fica só no D&D, Vampiro, nas paradas mais tradicionais, todo mundo joga, das antigas, né? A gente vem da época dos Xerox, da vida lá e tal. Você não conhece. Aí, quando eu descobri que tinha essa onda, que tinha uma galera, que tinha como se jogar solo, que tinha como se emular um mestre com um sistema, eu falei, caramba, isso é muito louco, isso é muito massa. Tem jeitos diferentes de se jogar RPG e que eu não conhecia. E aí eu meio que comecei a rabiscar jogos com essa pegada, assim. Isso é muito maneiro, velho. Essa evolução é muito foda, né? Você vê que a coisa tá mudando de um jeito massa, assim, sabe? E é o mesmo jogo, é um jogo de interpretação de papéis, é um jogo de interpretação de personagens, ele não deixa de ser... não perde a essência por você ter formatações e modalidades diferentes, sabe? É muito da hora. Nice. Besito. Eu só tenho a agradecer por ter vindo e por ter mostrado o inferno. Você não deixou matar a Liz, eu vou até pegar um copo dela. E ela ainda mente, velho. Eu tirei 665. Nunca! Cara, nunca!
mensagem. E é engraçado porque eu até peguei o da CCIS, fizeram um financiamento há um tempo atrás, né, de dados que eles criaram. Uhum. E os dados que eu usei pra rolar foram dadinhos deles. Curiosamente, eles me deram 665, tá vendo aí? Você... 665 é a melhor rolagem possível. Foi sensacional. E eu rolei de maneira bem despretensiosa. Eu rolei assim, eu disse, você jura que tirou 665? Tirou do caralho. Bom, Os dados vão ser muito maneiros. Falando dos dados, não vejo a hora de pegar na mão, sabe? Porque eu só vi vídeo. Os caras estão produzindo lá e eles mandam os vídeos, mandam foto pra gente. Mas eu não vejo a hora de pegar esses dados na mão, que é muito da hora. Pronto, acabou sua vida. Acabou. Tô fazendo. Vou almoçar, não. Não vou almoçar. Não vou jogar. Tá Vou bom. ficar olhando o livro, o dado. Tadinho. Eles estão bonitos. Bom, meu amigo, olha só, eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Obrigado por me apresentar ao Inferno. Obrigado por aceitar o convite da Forja. Saiba que essa Forja está aberta também para você, para que você tenha suas criações divulgadas, para que você tenha suas criações testadas. Enfim, a comunidade da Forja está com essa estalagem, está com as portas abertas para você, certo? Espero que, embora você não fique rico, você consiga juntar todo o seu dinheiro pra gente se ver lá no DOF. E aí eu vou falar então, você que é o menino, que é da igreja, o menino tão bom, o menino tão bom. Gente, você não sabe o que aconteceu com o Kai, que escreveu um livro de RPG. Ó, Olha só. Ó, vida. Se meteu aí com um tipinho aí, drogado. Porque pra fazer aquelas coisas tem que estar drogado. E vocês acham que é Macanes? Não é Macanes. Ele usa, fitinha embaixo da língua. e aproveitando, né, tipo, pra eles irem no DOF, por favor, ajude. O Late Pledge tá aí pra isso. E toda a mídia digital já está disponível, ou seja, apoia e você já ganha link. Isso é sensacional. Olha que motivo sensacional pra você apoiar. Se você apoiar, eles vão pro DOF. Se eles forem pro DOF, vai ter material pra quem perdeu o financiamento coletivo. Então vamos fazer esse pobre menino de Maringá desviado, ex-menino de igreja, Olha bloqueado só. no grupo da família, Meu Deus. pra que ele vá no DOF e a gente possa se encontrar, tá certo? E cara, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você tem alguma consideração? Quer falar alguma coisa? Quer me xingar? Quer Nada. coisa? Geralmente é assim. Só quero agradecer mesmo pelo convite, pelo espaço, por poder estar falando um jogo nosso. E, meu, é isso. O Late Pledge tá rolando, tá sem data pra finalizar, a gente deixou ele aberto para quem quiser mesmo pegar as recompensas digitais. É só apoiar e ir na aba novidades do projeto do Catarse, já vai estar tudo lá. E assim, fora os conteúdos que eu mostrei aqui, que a gente falou, tem muitos extras. A gente bateu muita meta extra, então tem muito conteúdo digital extra. Se você apoiar, por exemplo, que a gente não comentou, já tá lá te esperando. Fora tudo isso que a gente falou, tem uma trilha sonora, a gente fez, eu com mais um brother, a gente fez 6 sons, meio que para você usar ali a cada dia do seu Apocalipse para representar a manifestação de cada Cavaleiro do Apocalipse. Tu tem uma musiquinha para isso e tal, tipo, é curtinha, tá? É rapidinho, mas dá para usar para introduzir ali cada dia na narrativa. Então tem trilha sonora, a gente já fez também uma aventura introdutória, que é uma súplica, até falei um pouquinho sobre como é que funcionam as súplicas, né? Então já tem uma súplica lá, uma estruturinha que chama Sacros Tentáculos. E ela tá lá pronta para você pegar e já jogar Inferno. O que mais tem de material extra? Acho que a gente tem coisa para entregar. E um detalhe importante é que quem participar do Late Pledge vai ter acesso a todos os extras que foram batidos no primeiro financiamento. Então, a gente tem um conteúdo que é muito legal, que a gente vai soltar. O foco tá sendo fechar tudo, entregar tudo primeiro, mas depois a gente volta para os extras e começa a disponibilizar de novo. Mas um dos conteúdos que é bem interessante é o livro do Inferno com uma diagramação completamente diferente, numa vibe mais old school. Isso é uma meta extra que foi batida e você vai ter acesso a isso, a uma diagramação do livro mais pezinho no chão ali, mais com texto e tabelas e tal, e com dicas, tipo uns boxes com informações
pra você deixar o seu jogo numa vibe mais old school, mais exploração de masmorra, se você quiser, mais mortal, talvez. Então, tipo, isso é um extra que quem apoiar o Late Pledge vai ter acesso mais além aí. Então, fora as recompensas já estão lá te esperando. Tu ainda vai continuar recebendo extra aí até cansar. Ninguém vai cansar. É real, ninguém vai cansar. Hype é real, cara. Parabéns. Parabéns pra você, parabéns pro Raul. Parabéns pra quem comprou, pra quem adquiriu. Certo? Visita as suas considerações. Foi massa, foi lindo. E só passando pra relembrar a agenda, a gente vai ter jogo domingo narrado pela Gabs, um audio shot de Conte, vai ser domingo e quarta-feira. Então vai ser muito legal, ela promete arrancar o braço de mais gente. Não vai ser com o inferno, mas é PBTA, curte o amorzinho. Não alimente a Gabs, cara. É muito bom. E sim, o Virgílio falou uma coisinha, o baralho do inferno eu também gostaria de ter, tipo, a gente também. A gente adora baralho. A gente adora essas coisas que conseguem adicionar elementos extras. Eu adoro, cara, eu adoro baralho. Adoro. Eu acho sensacional. Os suplementos do inferno usam muito baralho. Então, tipo, muito baralho. Primeira vez que eu vi alguém usar foi no Falkenstein, já fiquei de cara. Enfim, Ficou desculpa. lindo. E terça-feira, o Amarelo está narrando uma one shot lá no Capim Remoto de Mago à Ascensão. Lá. Depois vai só passarem lá nos canais das nossas queridas capivaras. Tem um joinha. Acredito que é isso. Acho que é isso também. Você quer vender alguma coisa, Deus? Não, é só minha gata parar de querer arranhar minha mão. Você tá doando algum bicho? Não. Quer vender mais alguma coisa que não seja inferno, Caio? Tem nada aí? Nada? Nada? Tem, cara. Não tem nada. Só as tralhas de inferno mesmo. Tem caixa aqui, tem um monte de caixa aqui do meu lado. Não consegue ver, mas tem um monte de caixa aqui que eu tava dobrando. É isso aí. O trabalho do Caio se resumia a fazer. Posso não ter aprendido nada, mas dobrar. Aprendi a dobrar a Bem, caixa. Olha só, Total. rapaz. Bom, meu querido, mais uma vez, muito obrigado. E a vocês que ficaram até o distinto momento, um agradecimento muito mais do que especial a cada um de vocês que aproveitou o nosso bate-papo e nos seguiu. O John Cena do Nordeste, ou simplesmente John Ceará, nos seguiu, muito obrigado. O Red Abyss Studio nos seguiu. O G Zonete também. O Birrodinho passou aqui e deixou o primo dele. Então você que tem um primo, você tem um primo que você não tá usando, você deve ter, porque só assistir não gosta de você. É o Amazon Prime, cara. Não se surpreenda, meu amigo. Simplesmente deixa ele aqui que a gente sabe o que fazer com ele. Isso vai fomentar para que possamos trazer pessoas mais geniais ainda, se é que é possível, do que o Caio e o Raul aqui. E você pode ver também diversas aventuras aqui com a gente, deixando simplesmente o seu Prime aqui com a gente. Coisinha verde, eu gostei desse nick. Coisinha verde, muito obrigado por nos seguir. Alan Feitosa, GelFran73, Caio Romero Campfire, não gostei desse nome, quem será este indivíduo? E paramos por aqui hoje. Beleza, senhores? Muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Forte abraço, Caio, a gente se vê no DOF. Certo? Beijo, sua linda. Beijo pra você. Forte de aventura. Eu até mutei, tá? Tá vendo? O céu, lugar de aventuras desse! Eu vou te matar no inferno, mulher! Tchau, galera. Falou.